bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal. Hoje eu trouxe o Daniel Gontijo, que já veio aqui no canal, já é a segunda vez. Eu já fui lá no canal dele também fazer uma live recentemente. E hoje a gente veio falar sobre um tema que vocês pedem muito, que é falar sobre psicologia é uma ciência, psicanálise é uma ciência, como que a gente identifica as linhas dentro da psicologia, o que a gente tem evidência científica, o que a gente não tem, como essas pesquisas são feitas. A gente vai discutir um pouco sobre quais são os tipos de parâmetros ou os tipos de ideias que a gente precisa ter claro na nossa mente para entender se uma prática ela é científica ou não. Não estamos aqui no vídeo falando se são práticas ruins ou boas. Vamos discutir a questão da ciência, da metodologia científica envolvendo essas práticas. Então, Daniel, muito obrigado pela entrevista. Muita gente está esperando essa entrevista, já te cobraram lá no Instagram, já cobraram no meu Instagram, que eu prometi. Eu sou dessas, eu prometo, como é que é? Devo, não nego, pago quando puder. Então, vamos. Hoje a nossa entrevista. A gente, no começo, até pensou em falar mais de psicanálise, mas o Daniel não é psicanalista. Então, no futuro, estou combinando de trazer uma pessoa da psicanálise, não me cobrem, porque não sei quando trarei de verdade. Hoje a gente vai falar sobre a questão de metodologia científica de forma geral, tá? Então, vamos lá, Daniel, te apresente para as pessoas, muito obrigado. Valeu demais, Bibi. Prazer enorme estar aqui de novo no seu canal, participando, discutindo esses temas tão legais que estão dentro da ciência, ao mesmo tempo que tem controvérsias, né? O pessoal pede, como você falou aí, muita gente ficou lá me perguntando que dia que vocês vão gravar alguma coisa sobre a cientificidade da psicologia, se psicanálise é uma ciência. Então, hoje é esse dia, né? Sobre a psicanálise, eu vou dar umas palhinhas mais para o final, assim, falar algumas das controvérsias, questões a respeito, mas eu vou trazer muito mais, como você falou aí, da minha prática como cientista do comportamento. Então, para quem não me conhece, eu sou psicólogo, eu tenho doutorado em neurociências pela Federal de Minas Gerais, sou professor de psicologia e divulgador científico. Eu tenho um canal aqui no YouTube, que é Professor Daniel Gontijo, estou lá no Instagram também, fazendo divulgação científica, enfim. Colaboro também com a página Ciencionautas, com meu amigo Giovanni, há alguns meses, assim, então estou na área aí, né, falando de ciência, não É só sobre importante, né? psicologia. Porque muita gente até fala, porque ciências humanas não é ciência. Ou ciências da saúde, porque as pessoas às vezes colocam as coisas em umas caixinhas que também Pois não fazem é. sentido, né? Porque todas as coisas são importantes e cada uma tem o seu papel na nossa sociedade, né? Exato. Então, e esse é um ponto muito bom assim para a gente começar. O que que é ciência, o que que não é ciência. Inclusive, eu acabei de ler esse livro aqui do Pilate, que ele discute muito esses conceitos. Eu achei um livro bem legal, que ele fala assim sobre essa demarcação de território, sabe? Até onde a gente pode falar que uma prática ou que uma investigação é científica e onde não é ciência, e onde começa a entrar naquele reino da pseudociência, que é algo que parece ciência, mas não é. E ele bate nessa tecla, né, de quando a gente fala de humanas, biológicas, né, sei lá, da física e tal, a gente está falando mais de áreas. Qual que é o objeto? São objetos diferentes, mas o método científico, pelo menos ele propõe assim, ele é o mesmo, ou a lógica por trás da investigação é a mesma, a linguagem é muito parecida, embora o tema seja diferente, né? Então é um Não, ponto exato. legal. As pessoas, elas também têm muito essa coisa de julgar sem saber exatamente sobre o assunto. Uhum, E é importante falar uhum, desde já que nem tudo que não é ciência é automaticamente pseudociência, porque exato, existem coisas que não se exato, propõem a ser ciência, exato. então elas não são pseudociência. Muita gente fala assim: mas se não é ciência, é pseudociência. Não, gente, calma, existe muito mais, né? Aí entre ciência e Exato. pseudociência. Exato. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, assim, algumas propostas para demarcar isso. A religião é um bom exemplo, a filosofia é Hum, outro exemplo, que não são práticas, pelo menos tradicionalmente, né, classificadas como científicas, e nem por isso são pseudociências. Então, exato. depois a gente pode falar, é um ponto bom. Aí, Bibi, assim, eu queria começar diferenciando uma coisa, assim, colocando alguns pingos nos is já de início para o pessoal começar a se situar, tá? Em primeiro lugar, sim, psicologia é uma ciência, não tem muita discussão assim hoje em dia sobre isso, pelo menos entre os acadêmicos, ou quem
está minimamente informado sobre as leituras, os filósofos da ciência, o que eles propõem, etc. Mas nem tudo o que acontece sob o rótulo psicologia pode ser classificado como ciência. Então, existem investigações feitas por pessoas que estão na área da psicologia que são meio controversas a respeito de sua cientificidade. E existe também uma outra diferenciação que eu acho importante fazer, que é entre prática baseada em evidências científicas e a investigação científica propriamente dita. Então, quando o psicólogo ele está no seu consultório prestando um serviço de psicoterapia, a prática dele não é uma investigação científica, não é uma pesquisa científica. Ele está prestando um serviço que foi, desejavelmente, né, baseado em estudos prévios que mostraram que aquela intervenção é eficaz. É o mesmo um exemplo bobo, assim, né? O celular, né? Estou aqui com o meu celular. Usar um celular não é uma prática científica, eu não estou fazendo uma pesquisa científica aqui, mas é um fruto da ciência, este objeto aqui. Por causa dos avanços científicos, eu tenho uma tecnologia que funciona para facilitar a minha comunicação com outras pessoas. Então, as práticas da psicologia, as práticas da medicina, elas desejavelmente precisam, né, ser fundamentadas por uma pesquisa científica, mas a prática propriamente dita, a gente não vai falar que é uma ciência ou não é uma ciência. É uma prestação de serviço, que tem que ser um produto da ciência, né, porque a ciência, ela traz garantias para a gente de que aquilo funciona, de que aquilo não é perigoso contra a minha saúde, por exemplo, e aí tem todos os conselhos, né, para poder fiscalizar e coisas do tipo. Então, essa é uma primeira confusão que eu vejo, assim, com muita frequência. Meus alunos, às vezes, ficam um pouco perdidos, então eu gosto de diferenciar a investigação científica enquanto uma proposta de compreender um fenômeno de interesse, um objeto, né, de responder uma pergunta de forma sistemática, e eu já vou tentar definir o que é ciência já, de forma mais precisa, daquilo que é uma prática, então, ou um produto dessas pesquisas, que é o que a gente vai chamar de psicoterapia. Então, eu gosto de Eu demarcar acho essa importante essa diferença, porque. E hoje a gente vê muito, principalmente no Instagram, por tudo, né? Ah, prática baseada em evidências científicas. Mas isso não só na psicologia, né? Muita gente coloca. Ah, eu sou nutricionista baseada em baseado em evidências evidências. científicas, médico, Fisioterapeuta. tudo, né? As pessoas hoje está na moda. Evidência científica está na moda, falar Ao isso. mesmo tempo em que a gente tem que ficar assim de olho, será que está fazendo isso para ter mais credibilidade? Eu acho que pode ser um sinal bom. Eu estou um pouco otimista, assim, que eu também tenho reparado esse tipo de coisa. Porque eu acho que a gente está começando a despertar para a ideia de que ciência, como você falou, né, também se aplica ao comportamento humano, também se aplica a coisas que não são só tecnologia digital e coisas do tipo, né? Então, valorizar a ciência, reconhecer o seu poder para investigar fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, é um troço muito bacana. Então, uma prática que foi fundamentada nisso deve ser melhor. Eu acho que pode ser um sinal de que a gente está valorizando mais a ciência, mas aí podem aparecer os espertalhões também, né? Para mim é redundante falar isso, porque na minha cabeça já deveria ser isso, porque as pessoas falam medicina baseada em evidências. Para mim soa redundante, porque a medicina automaticamente já deveria ser baseada em evidências, né? Deveria, né, Bibi? Deveria. Lá no Código de Ética da minha profissão, né, de psicólogos, tem lá dizendo que as intervenções, as práticas psicológicas, não só psicoterápicas, precisam ser respaldadas pela ciência. Mas existe muita besteira nos consultórios de psicologia. Então, eu acho que a existência disso, sabe, dessas práticas controversas, justifica alguns profissionais ou a gente trazer essas reflexões aqui para o grande público e eles se conscientizarem mais, sabe? Porque, como a gente discutiu lá no meu canal esses dias, né? Não é porque o Conselho de Medicina reconhece a acupuntura e a homeopatia como práticas baseadas em evidências, né, como práticas, né, legítimas, que elas são, de fato, respaldadas por pesquisas científicas. As pesquisas, em geral, eu dei uma olhada mais em homeopatia, né, você vem trazendo mais coisas de acupuntura, mostram que essas práticas não são eficazes, ou pelo menos a gente ainda não tem evidências para poder sustentar esse tipo de prática. Então, Eu falo e existem questões repito políticas. que é muita coisa de política, né?
A gente pode Exato. talvez tentar já diferenciar um pouco a ciência e a pseudociência para o público. Joia. Ótimo. Então, assim, existem várias definições de ciência, não existe consenso ainda, mas existem elementos que, digamos, as pessoas que discutem isso, em geral, estão concordando mais, tá? Então, Popper foi um dos grandes filósofos da ciência do século passado, então o critério de demarcação dele para dizer que uma prática é científica ou não é se suas hipóteses, se suas teorias são falseáveis, ou seja, são passíveis de serem refutadas, descartadas. Então, uma ideia, uma teoria, para ser científica, ela precisa ser suscetível a ser derrubada, de fazer um experimento, de fazer uma pesquisa e mostrar que aquela ideia é ruim. Então, o pesquisador ele tem que criar condições de observação, né, seja uma pesquisa observacional ou experimental, para tentar derrubar a teoria, para ver se ela realmente vai sobreviver aos testes. Caso contrário, a gente tem que descartar. Então, esse é um critério de demarcação que ele é insuficiente, mas ele é muito importante ao lado de outros para a gente começar a pensar numa prática científica. Então, por exemplo, quando você quer discutir, sei lá, vou usar exemplos esdrúxulos, tá? Só para o sexo dos anjos, né? Vou falar um pouquinho de religião, que é a minha área, né, de investigação. Eu pesquiso o comportamento religioso, então eu vejo mais essas coisas. Não dá para você fazer uma investigação científica para testar o sexo dos anjos, se anjos são sexuados ou não. Então, não é uma questão passível de investigação científica, não é uma questão da ciência. Toda afirmação que não dá para ser avaliada, testada, não entra no reino da ciência. Então, esse é um primeiro ponto importante. O trabalho do cientista, ele é em grande medida orientado por essa tentativa de construir evidências de que aquela teoria ou hipótese é verdadeira e também tem que criar condições para tentar derrubar, né? Porque eu não posso ter aquele viés de eu vou armar aqui um jeito de observar o meu fenômeno que qualquer resultado que dê eu consigo ainda manter a minha teoria, a minha hipótese, aí já entra na pseudociência. O pseudocientista ou as pseudociências, elas se blindam de alguns mecanismos em que você não consegue falsear, em que você não consegue refutar aquela ideia, aquela hipótese. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho no primeiro momento. Se aquele tipo de afirmação, se aquela proposta teórica tem pesquisas por trás para testar se aquilo realmente é verdadeiro e quais as evidências que sustentam aquela hipótese. E aí, assim, outros critérios assim complementares, né? Não basta, então, uma hipótese ser falseável. Eu vou dar mais exemplos para o pessoal que é um pouco mais leigo conseguir visualizar. A astrologia é um exemplo interessante também, de uma pseudociência. Por quê? Ela vai fazer predições, vai fazer descrições sobre o comportamento humano, sobre a personalidade, é um bom momento para fazer tal coisa, ou você é assim por causa da conjunção daquele planeta, essas coisas assim, né? A princípio, é possível você fazer investigações sobre a veracidade da astrologia. Já foram feitas pesquisas, inclusive, envolvendo astrólogos para poder dizer assim, ó, por essas características, qual que é o signo da pessoa? Então, pegaram perfis de pessoas assim, testaram, e eles não chegaram num consenso, numa concordância, sabe? Foi uma coisa assim. Coisa assim, diferente. Então, é possível você, dentro da astrologia, né, os astrólogos, darem explicações para contornar essas pesquisas, para não parecer, sabe, que foram refutadas. Então, a atitude do pseudocientista, ou das pessoas que lançam mão de uma prática pseudocientífica, é a de não aceitar contra-evidências. Eles se blindam, eles usam de racionalizações para poder manter aquela sua ideia. Já o cientista, ele está preocupado em provar que, ó, apesar dessa e daquela condição, olha como é que esse medicamento que a gente está testando funciona. A gente testou aqui o medicamento X contra a Covid, por exemplo. Nesse grupo de pacientes, nesse outro grupo B, eles tomaram pílula com farinha, né, que é o placebo. A gente testou isso aqui, a gente randomizou, né, colocou em grupos diferentes aqui de forma aleatória esses participantes, e a gente viu que aquele grupo que tomou o medicamento teve uma melhora de sintomas mais rápida, por exemplo, não precisou ser internado, uma taxa menor de internação, em comparação com o outro. Então, criou-se uma condição em que você consegue testar a eficácia de alguma coisa. Aí, se não tivesse ali aqueles resultados de diferença entre os dois grupos,
derrubaria aquela hipótese de que aquele medicamento é eficaz, o que acontecia com a ivermectina, com a cloroquina e coisas do tipo, né? Então, precisa ser passível de teste, de experimentação, uma hipótese, para a gente falar que ela é científica. O trabalho do cientista envolve testar hipóteses. Então, É. essa testabilidade de suas hipóteses, teorias, é um critério muito importante para a gente falar que um tipo de investigação é científica. Eu sempre comento no canal, o pessoal fala que o homem já deve estar com a orelha quente, mas eu sempre cito o guru que só levita quando ninguém tá olhando, né? Porque ele existe de fato, né? Teve até um post que eu fiz Sim. recentemente que apareceu o guru lá. Então é um tal de um guru que ele levita, mas só se ninguém estiver olhando. Isso Ai, já é ai. um exemplo de algo não falseável, porque se ele só Exato, levita quando ninguém tá olhando, como é que tu vai fazer um experimento? Porque daí exato. existe todo um, mas é que se alguém estiver olhando, a energia, a frequência, sei lá o quê, da pessoa interfere na minha levitação. E aí tu fica A assim, racionalização aí, né? Tentando blindar as desculpas que aparecem, né? Então, poxa, especifica uma condição experimental para a gente testar isso. E aí, se for minimamente razoável nos parâmetros da ciência, a gente faz. Qual que é a condição que você quer, então, né? Mas é ah, claro que tem ou que haver um método de qualidade. que nem quando eu entrevistei a Lorela, nutricionista, que ela citou o exemplo do pessoal que se alimenta de luz, né? Mas aí quando colocam eles numa sala para fazer um experimento por 2 dias, eles começam a ter, passar mal, açúcar, Ah, não sei o quê. Mas como que tu só precisava da luz e agora tu tá passando mal aqui 2 dias? Então, é, toda a é. situação, né? Eu acho que muitas dessas pessoas se enganam. Elas acreditam que realmente tem um poder, que existe um efeito X ou Y, mas quando a gente observa aquilo rigorosamente, a gente conclui que era só uma confusão. Bibi, é uma coisa que eu discuto muito, assim, eu que trabalho com religião. Outro dia eu recebi lá o Neuromágico no meu canal, que ele veio falar das charlatanices do mundo religioso, como que pastores enganam fiéis, médiums que pegam as informações no Orkut da época lá, né, no Google e tal, e fingem que receberam aquelas informações do além. Mas não quer dizer que todos os médiums, todos os pastores, enfim, curandeiros, sejam charlatães. Muitos acreditam em seus poderes, muitos acreditam que Deus vai interceder, vai usá-lo como um instrumento, mas por falta de rigor metodológico para investigar o que eles estão alegando, acaba que aquilo ali vai sendo passado como uma verdade. E eles acreditam naquilo, sabe? Eu não acho que todo mundo que está nesses meios, né, Eu acho que muita tá gente tendo enganado. Eu acho que muita gente até que explica algo, acha que está explicando algo que é correto. Porque se tu Exato. aprendeu de terceiros ou de terceiros, e ou tu não sabe como procurar informação. Por exemplo, o pessoal que dá aula de física, né? Vou explicar como é que é tal técnica através da física quântica. E daí a pessoa começa a explicar a física, que principalmente física de partículas, que é a minha área. A explicação é completamente errada. Mas aquela pessoa É, está falando de um jeito que eu acredito de fato que ela pensa que aquilo é verdade. sim, Talvez porque ela não sim, sabe como procurar, talvez porque ela de fato nunca estudou num livro de física, exato, talvez porque ela exato. leu alguém num outro livro de outra pessoa, uma palestra. Eu acredito mesmo que muita gente É, acha que é verdade o que ela está falando. é o auto-engano Eu mesmo, acho isso que existe quem demais. inventou o primeiro, assim, lá no topo da pirâmide, eu acho que é a pessoa que sabia como É. descontextualizar o conteúdo. Eu penso assim, na minha opinião. Pode ser, mas existem casos de pseudociências, de religiões, sabe, de crenças e práticas que se originaram de confusões mesmo. Posso tentar depois dar alguns exemplos. Mas, assim, para fechar esse tópico, outro critério, né, outra coisa importante, além de aquela hipótese, uma teoria, uma prática, precisar ser passível de teste, é a atitude desses investigadores, desses proponentes. Tem que ser uma atitude cética, como eu estava mencionando. Então, só para deixar redondinho o que eu tentei falar. O Pilates traz muito isso, né? Não adianta a astrologia ser passível de teste se os astrólogos não estão empenhados em adotar métodos de qualidade rigorosos para testar as suas hipóteses. E a gente vai ver que isso é muito importante quando a gente for falar da psicanálise daqui a pouco, que esse é um dos pontos, digamos, frágeis assim da psicanálise. E é claro, a comunidade científica, a ciência enquanto comunidade envolve várias outras coisas. Você não simplesmente chega nos resultados do seu estudo e publica, né? Poxa, estou fazendo ciência. Você precisa passar por um outro processo que é o de revisão pelos seus pares. Outros cientistas que não sabem
você, você também não sabe quem serão os cientistas que vão avaliar a qualidade do seu trabalho antes de ser publicado numa revista científica. E olhe lá, porque tem revistas também mais fraquinhas que podem aceitar coisas piores. Por isso a importância das revisões sistemáticas que você vive falando aqui no seu canal, né? Que vão, inclusive, separar os estudos de qualidade daqueles que são mais questionáveis. Tem isso também. Então, assim, eu vou trazer alguns exemplos, Bibi, de pesquisas, até porque é uma questão que muita gente me coloca às vezes, então vai ser legal trazer a minha experiência de pesquisador e responder essas curiosidades. Como que investiga cientificamente o comportamento religioso? Então, vou trazer alguns exemplos para o pessoal ver, porque já é a aplicação da ciência, da psicologia enquanto ciência, a esse tipo de fenômeno que é a religião, que são as experiências religiosas. Eu vou focar aqui no início, alguns exemplos, sobre a crença em Deus, ou crença em seres sobrenaturais. O pesquisador da psicologia da religião, ele não está interessado em descobrir se Deus existe ou não. A questão é quais os fatores que explicam por que as pessoas desenvolvem crenças em seres sobrenaturais. O que leva a isso? Então, é uma questão de pesquisa e a gente precisa de um método rigoroso para testar isso. É claro que a gente vai partir de hipóteses. O que são hipóteses? Explicações provisórias. Olha, existem esses casos aqui. Então, existem formulações desde a filosofia, né? Por exemplo, David Hume, ele afirmava lá no século XVIII, se não me engano, que o sofrimento humano é um dos fatores fundamentais por trás da fé. Porque a natureza ela é ameaçadora, são tempestades, é a peste, são coisas que não estão sob nosso controle, que ameaçam a nossa sobrevivência, motivariam a gente a buscar auxílio de seres invisíveis, que são mais poderosos, para a gente dar conta desses fenômenos. Então, existe essa hipótese do sofrimento humano, dessas circunstâncias adversas da vida, como um fator motivador para a gente tentar o contato com seres poderosos para ajudar a gente. É uma hipótese da filosofia, que foi lançada lá atrás. A princípio, não era testada cientificamente. O próprio Freud, inclusive, traz um pouco dessa ideia de que a gente projeta em Deus a figura de um pai todo-poderoso, né? Igual o pai da criancinha que está precisando se alimentar, que está querendo alguma coisa, e só ele que detém esse poder que pode ajudá-la, né? Ou contra as ameaças. Então, existem essas hipóteses e, aí, só para trazer para você alguns dados, existem pesquisas que, de fato, corroboraram essa hipótese. Na verdade, existem 4 causas mais bem estabelecidas por trás do desenvolvimento da crença em seres espirituais. Não vou falar todas aqui, senão vai ficar muito comprido, tá? Mas só para dar alguns exemplos, em 2009, a pesquisadora Rees, ela fez uma investigação em vários países para ver, assim, quais são as características desses países, em termos assim de condições de vida, que podem se associar com a frequência com que as pessoas fazem orações. Então, eu posso medir o quanto uma pessoa ora. Aí é uma medida de autorrelato que tem seus vieses e tudo, mas que existem muitas pesquisas sobre isso, mostrando que existe certa fidedignidade, né? Ou seja, dá para confiar em alguma medida nesses itens sobre oração. Então, a gente pergunta a pessoa com que frequência ela ora. Aí você coloca algumas opções, né? Tipo, algumas vezes por dia, uma vez por dia, algumas vezes por semana, uma vez por semana, algumas vezes por mês, enfim. Você consegue quantificar isso, você atribui números, né? Joga lá nos programas estatísticos para rodar para ver as correlações. Então, eu quero ver se pessoas que oram mais, ou os países cujos residentes oram mais, quais são as circunstâncias? Será que existe alguma coisa bate aí? Então, esse é um exemplo de estudo, né? A gente levanta esses dados simples, é um tipo de dado muito simples, muito fácil de obter. Algo similar, né, entre esses países. Por exemplo, a pessoa ora muito porque o país tem, sei lá, uma renda per capita mais baixa, ou é muito frio, ou é muito quente, sei lá, vários... Exato. Então, a gente quer ver se correlaciona com alguma coisa. Uhum. E o que essa pesquisadora verificou? Que sim, existem vários fatores e que corroboram essa hipótese do sofrimento. Países onde há mais desigualdade financeira, econômica, os residentes oram mais, taxas mais altas de mortalidade infantil, taxas mais altas de homicídio e de corrupção, transmissão de DSTs também mais alta. Então, nesses países, as pessoas oram mais. Então, a primeira evidência, claro que é um estudo observacional, não é um estudo experimental, né? Onde você vai manipular variáveis para ver o que acontece.
Você está fazendo um retrato. Olha, nesses países com essas condições de vida piores, as pessoas tendem a orar mais. Então, corrobora, sabe, sustenta a ideia de que o sofrimento, as adversidades, são uma variável, compõem um tipo de variável que motiva a gente a buscar ajuda, né, auxílio de seres supostamente poderosos que existem para nos socorrer. Outros estudos mostram, por exemplo, o estudo do Sibley, eu acho que foi o do Sibley mesmo, que eu esqueci de colocar aqui, coloquei só os autores, mas eu vou colocar todos os links aí depois, né, Bibi, para o pessoal poder clicar, né, e verificar. Que, por exemplo, depois que rolou um terremoto, não me lembro agora se é na Indonésia, enfim, é por aí, na Ásia, as pessoas que foram afetadas por esse terremoto, né, as pessoas daquelas cidades aumentaram o nível de religiosidade depois do terremoto. Então, uma evidência de que depois de uma catástrofe, depois de uma situação adversa, a pessoa aumentou a sua fé. Não, agora que você tá falando isso, eu assisti Eu assisto vários documentários de crimes, né? E aí Aham. tem um que chama Mistérios Sem Solução no Netflix. E na segunda temporada, que é a nova, um dos últimos episódios chama Espíritos Após o Tsunami, que foi aqui no Japão. Porque em 2011 teve um terremoto muito, muito forte, que foi seguido de um tsunami. E, tipo, muita Aham. gente morreu. Foi muito, muito tenso, assim. E justamente depois do terremoto e do tsunami, aumentou muito o relato de pessoas dizendo que viram espíritos. Mas, tipo, Olha, que subiu muito. Se curioso. tu assistir esse episódio, tu vai gostar. E aí, Aham. as pessoas investigam Que que, na legal. verdade, pode ser só um estresse pós-traumático, que não se Sim. sabe bem o que aconteceu, mas que, assim, muita gente começou a Olha, relatar que presenciou alguma coisa. Então, sim. pode ter alguma relação com Eu essa. acho, faz sentido. Até naquela nossa live sobre porque as pessoas acreditam em pseudociências, eu trouxe um estudo mostrando que, eu acho que foi uma amostra apenas de mulheres que eles investigaram, aquelas que procuravam mais astrologia, os astrólogos para falar sobre o futuro, sobre o que está acontecendo, eram aquelas que mais tinham passado por problemas, adversidades financeiras, problemas de relacionamento. Então a gente busca muitas vezes a religião, as pseudociências, como uma forma de tentar contornar o nosso sofrimento. Então existem estudos mostrando isso. A gente consegue medir essas coisas também. Até, por exemplo, né, eu estudo muito saúde mental e religiosidade. A gente consegue quantificar sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, qual é a frequência com que a pessoa tem tido insônia, o quanto ela tem tido sintomas tipo taquicardia, boca seca, sensação de que vai acontecer o pior. A gente quantifica isso tudo por meio de questionários validados, padronizados, para poder relacionar isso com essas outras variáveis, que são as variáveis religiosas. Estou dando uns exemplos assim, só para o pessoal entender um pouquinho como que é feita a pesquisa, sabe? Não é simplesmente uma especulação, eu vi na mídia e eu estou lá na minha poltrona de psicólogo e começo, sabe, a conjecturar. Existe toda uma prática rigorosa, que inclusive pode ser experimental. Então, eu queria só trazer alguns exemplos experimentais para o pessoal ver que, não, mas isso é só observacional, não dá para falar de causação, né? Correlação não é causação. Uma coisa pode estar associada com a outra e realmente uma coisa não leva a outra. Então, só para dar alguns exemplos aqui, existe uma hipótese de que outra causa da crença em seres espirituais é que as pessoas que são mais religiosas, que têm mais fé, que têm mais experiências de que, sabe, Deus intercedeu por elas, aconteceu um milagre, elas tendem a ter um estilo de raciocínio mais intuitivo. O que é isso? Todos nós temos intuições. São aqueles pensamentos rápidos que vêm na nossa cabeça. Pode ser um feeling, uma coisa mais uma sensação de que aquela pessoa não é muito confiável, mas pode ser uma ideia rápida, assim, que brota uma solução de um problema, sabe? Um pensamento que vem de forma mais intuitiva para a gente lidar com as coisas da vida, e é assim mesmo, né? A Todo gente não mundo tem que ficar tem isso. raciocinando e sendo racional o tempo inteiro, né? Acho que todo mundo tem essa Todo mundo. questão, assim. Exato, faz parte. Por exemplo, uma coisa super simples de intuição. As intuições psicomotoras. Depois que você pratica muito o violão, eu toco violão, por exemplo, você não tem que ficar raciocinando, agora tem que ir pro dó. Na hora de dirigir, eu não fico. Marcha, eu tenho que passar para a segunda, é para cá, depois para lá. Quando a gente está aprendendo, a gente usa mais, digamos assim, um raciocínio deliberado, mais lento, né? Que monitora o que eu estou fazendo para poder aprender uma coisa complexa. Depois que eu domino, é mais intuitivo.
Entende que a intuição envolve isso? Respostas, comportamentos que você não precisa pensar muito, que é familiar. Agora, o que é curioso? Estudos sugerem, inclusive tem uma meta-análise, né? Vou deixar aqui o link, que quanto mais intuitiva é a pessoa, mais religiosa ela é. Quando você compara pessoas religiosas com ateus, os ateus tendem a desconfiar mais de suas intuições. Eles tendem até aquela, peraí, será que é isso mesmo que meu coração está dizendo? Será que é essa ideia que veio aqui mesmo, né? Eu gosto de dar o exemplo de uma aluna minha que falou assim, Daniel, mas cloroquina cura Covid, porque o meu parente tomou e melhorou. Então, esse é um raciocínio intuitivo, onde se ele tomou cloroquina e melhorou, a melhora dele se deve à cloroquina. É super intuição, você não tem que ficar raciocinando muito sobre isso, sabe? Porque no nosso dia a dia é assim, eu jogo uma pedra na manga, ela cai, foi a pedra que atingiu que a fez cair. São raciocínios de causalidade muito intuitivos da psicologia do senso comum, né? Mas as nossas intuições falham. E os ateus, eles tendem a ser mais desconfiados, conforme essa meta-análise que eu vou deixar aqui com você, a respeito dessas intuições. Então, você tem até mesmo testes experimentais, Bibi. Então, uma hipótese é essa, que é uma diferença de estilo de raciocínio. Não é que o ateu é mais inteligente, não, tá? Pesquisas sobre inteligência são mais controversas a respeito de Não, é religião. só questão de intuição, né? Não é de. A gente não tá falando que uma pessoa é mais inteligente, é só. Não, não. Não, eu vou dar um exemplo para ver como eu sou aquelas pessoas. Eu tô sempre raciocinando tudo, né? Apesar de muitas vezes eu também pensar assim, "Ih, parece. Sabe assim, quando tu fica, parece que eu tenho um sexto sentido. Sim, Ou sim. muitas vezes acontece de tu pensar numa pessoa e do nada a pessoa mandar uma mensagem, te ligar, e tu pensa, nossa, estamos transmitindo pensamento, né? Mas eu Já sou tive muito de experiências assim. raciocinar que eu fui fazer um exame, né, esses tempos, e aí eu fui levar uma anestesia, né. E aí assim que a enfermeira, ou sei lá, a médica começou a colocar anestesia, eu já comecei a sentir sonolência, e eu pensei assim: "Gente, será que é o efeito placebo ou esse negócio funciona rápido mesmo?". Aí minha mãe ficou falando: "Que isso, tu estava levando É. anestesia pensando em efeito placebo?". Aí eu falei: "Ai, sei lá, me falaram que eu ia dormir, eu já tinha sono". Aí depois eles falaram que não, que o remédio tinha um efeito, tipo, muito rápido mesmo. Rápido, né? Aí eu pensei: Pois "Ah, é. de fato era um erro". Mas quem teve mais alfabetização científica, quem lê mais sobre esses assuntos, conhece os vieses que a gente tem de raciocínio, a gente fica mais precavido. Então, tanto é que alguns estudos mostram que o quanto você tem pensamento crítico, quanto você consegue identificar problemas de argumento, te torna menos propenso a acreditar em pseudociências, em teorias da conspiração. Então, a gente que tem mais contato com esses conteúdos, a gente vai ficando mais desconfiado com essas intuições e É tal, muito né? fácil de ver, né, alguns diálogos, falas, assim, análise do discurso da pessoa, tu já pega, assim, várias coisas, né. Aham. E aí, assim, a gente tem testes, Bibi. Não é porque eu falei, né? Existem os questionários de autorrelato em que a pessoa vai se lembrar quantas vezes. Tem viés, né? Às vezes a gente não é muito bom de memória, né? Será que eu oro 5 vezes por semana e tal? Tem alguns viés esses questionários de autorrelato, embora eles tenham uma validade, uma confiança razoável. Mas existem testes na psicologia ou medidas de desempenho. Então não tem tanto viés subjetivo, entre aspas, sabe? Então a gente coloca a pessoa para poder raciocinar sobre alguns problemas para ver o tanto que ela tem uma tendência mais intuitiva ou mais analítica. Eu acho que eu até dei um exemplo disso naquela primeira live nossa, que foi você falar para a pessoa assim, ó, uma bala e um pirulito custam juntos R$ 1,10. Uma bala mais um pirulito, R$ 1,10. Se o pirulito custa R$ 1 a mais do que a bala, quanto custa a bala? Então, é um tipo de pergunta que alimenta o pensamento intuitivo, rápido, assim, de, 10 centavos, né? Porque R$ 1 a mais, R$ 1, mais 10 centavos, 1,10. Mas é R$ 1 a mais do que a bala, né? R$ 1 menos 10 centavos, 90 centavos. Se você começa a parar para pensar, era uma pegadinha matemática. A bala custa 5 centavos e o pirulito R$ 1,05, sacou? R$ 1 a mais do que a bala, R$ 1,05, mais 5 centavos, R$ 1,10. Então, existem alguns probleminhas lógicos, probleminhas de probabilidade, que não são exatamente testes de inteligência. Mas se a pessoa confia mais na sua intuição e vai lá e coloca, a bala custa 10 centavos. Ou se ela, é um pouco mais assim, será que é isso mesmo? E começa a refletir em cima. Então, o desempenho nesses testes
de raciocínio analítico, raciocínio intuitivo, ele se correlaciona muito com o nível de religiosidade das pessoas. Então, a psicologia tem medidas que são muito rigorosas, até mesmo tempo de reação você consegue medir. Quantos milésimos de segundo você gastou para apertar o espaço do computador? Saca? Então, no meu mestrado, eu usei um teste computadorizado para ver o perfil de tomada de decisão de crianças. As crianças tinham que ficar alimentando lá um burrinho, dar maçãzinhas para o burrinho, aí eram 4 portinhas. O seu objetivo, criança, é conseguir o máximo de maçãs que você puder para o burrinho. Aí, as 2 primeiras portas dão muitas maçãs, só que elas tiram muito mais de vez em quando. Elas te penalizam muito mais. Então, são portas que, no longo prazo, te geram prejuízo. É igual os jogos de azar. Quando você ganha, né, na sinuca, quando você ganha uma aposta e tal, o ganho costuma ser grande, isso te incentiva, te prende ali. Mas quando você perde, você se ferra. E no longo prazo, você se endivida, né? Não vale a pena você viver apostando. As outras 2 portinhas te dão menos maçãs de cada vez, só que elas te penalizam menos, são escolhas mais prudentes. É o mesmo que investir na bolsa e investir em papéis do tesouro, né, para o governo, alguma coisa, na poupança, que é muito mais segura e tal. Então, você quantifica quantas vezes, então, a criança optou pelas portas A e B, que são mais perigosas, ou pelas portas C e D, e relaciona isso com outros desfechos de vida. Então, tem estudos sobre jogos de carta, né, com adultos, foi inspirado nesse tipo de teste. Adultos mais impulsivos, que têm mais problemas de trânsito, né, acidentes de trânsito, uso de substâncias, tendem a preferir os montes de baralho, né, não são portinhas para alimentar um burrinho, montes de baralhos onde você ganha muito, mas perde muito mais. Então, você tem testes computadorizados que medem quantas vezes você escolheu. Né? O primeiro eu acho que é mais qualitativo e o segundo mais quantitativo, né? Muito mais. Eu nem diria qualitativo primeiro, Bibi, porque você quantifica, você atribui um valor numérico àquelas quantidades de oração, mas tem mais vieses qualitativos, sacou? Uhum. Então, porque eu pego, por exemplo, eu vou até te dar outro exemplo aqui da crença em Deus. Eu te pergunto assim, Bibi, eu coloco para você várias afirmações sobre a existência de seres sobrenaturais, que é uma escala que eu validei no meu doutorado, né? Então, para cada afirmação, por exemplo, alguns seres espirituais nos atormentam, um ser espiritual nos ama, somos protegidos por alguns seres espirituais, após a morte viveremos como seres espirituais. São afirmações, e para cada uma delas a pessoa tem que sinalizar se ela avalia aquela afirmação como definitivamente falsa, provavelmente falsa, nem falsa nem verdadeira, né? Não sei, estou em cima do muro, agnóstico, provavelmente verdadeira, né? Definitivamente verdadeira. Então, até aí, beleza, né? A pessoa vai colocar a sua opinião ali. Só que a gente atribui valores numéricos a cada uma dessas respostas, de 1 a 7. Tá certo. Exato, porque aí quanto mais a pessoa concorda, né, ou fala que aquilo é verdadeiro, maior vai ser o score dela no final, representando o que? O nível de convicção que ela tem de que seres espirituais ou seres sobrenaturais existem. É legal até falar sobre isso, porque recentemente eu fiz um post lá no Instagram sobre uma pesquisa que foi feita também com algumas escalas nesse mesmo estilo, que era sobre relacionar o misticismo com o narcisismo, né? E aí algumas pessoas confundiram esse tipo de escala que tu tá mencionando com experiência anedótica. E são coisas diferentes. Diferente, E é bem importante diferente. falar isso até nesse momento, Isso. porque a experiência anedótica é uma coisa tipo um ouvir dizer. Exato. Uma outra coisa, é diferente da pessoa marcar uma escala, porque ali tu não tá perguntando Exato. assim, me conta o que Deus mudou na tua vida. Seria uma experiência. Seria totalmente qualitativo, uma experiência. Nesse caso, a pessoa está respondendo um questionário, marcando uma escala, enfim, mas aí tem a questão, né, que o Daniel falou de validação, questionários todos Exato. científicos, tudo isso. Porque você pode bolar itens que são ruins, e aí existem procedimentos estatísticos para ver quais itens funcionam melhor. Só para você ter uma ideia, Bibi, como que o negócio não é da cabeça. No meu doutorado, uma das coisas que eu tive que fazer que me deram mais trabalho foi validar essa escala. Eu tive que demonstrar estatisticamente que as pessoas que pontuavam mais nessa escala de crenças em seres espirituais eram as mais religiosas, que oravam mais. Então, você precisa fazer um cruzamento de dados para demonstrar que aquilo é válido, que não é uma coisa, sabe, pouco confiável. Não. Cabeça, né? Instituto, tirei da voz da minha cabeça, né? Não,
Exatamente. Você tem que demonstrar que aquele é um instrumento que captura uma coisa real que tem relação com outras coisas importantes que já estão bem estabelecidas. E aí, a gente faz, então, as pesquisas dessa maneira. Então, você consegue ver que pessoas que acreditam mais em seres sobrenaturais tendem a ter esse estilo de raciocínio mais analítico. Então, são exemplos mesmo de dados, né, de pesquisas que a gente faz para poder investigar esse fenômeno que é a religiosidade, que é o ateísmo, a saúde mental que eu investigo, né? Então, a gente quantifica depressão, a gente quantifica sintomas de ansiedade, a gente vê que pessoas mais religiosas tendem a ter um pouco menos de depressão, mas aí a mídia chega e fala assim de um jeito que a gente acha, então, que depressão é curada pela religião. Aí eu queria só fazer esse apontamento, aproveitar aqui esse espaço, né? Porque uma coisa que a mídia não coloca, e que quem está mais por dentro das pesquisas de psicologia compreende melhor, é que é igual a vacina. A vacina ser eficaz não significa que ela vai ser 100% eficaz, não é? Vai ter casos em que não vai funcionar tão bem assim. Ou ela pode ser eficaz contra internações ou contra a mortalidade, mas a pessoa ainda vai ter alguns sintomas mais a menos, por exemplo. Então, não é uma coisa assim, tudo ou nada. Da mesma maneira, quando a gente fala assim que existe uma consistência na literatura demonstrando que pessoas mais religiosas são menos depressivas, não quer dizer que você ser religioso você não vai ter depressão. Não quer dizer que eu estou triste, eu vou para a igreja, eu vou curar a minha depressão. Uma meta-análise, Bibi, só para você ter uma ideia, verificou que a força da correlação ou da associação entre religiosidade e sintomas depressivos, ela é 1%. O que significa esse 1%, né, de variância explicada? É como se fosse assim, eu vou fazer uma vaquinha porque eu quero, eu passei num curso lá em Oxford e quero fazer esse curso lá e não tenho dinheiro, né, o semestre inteiro. Aí, baseado na realidade, tá? Não sei se você pegou a referência, depois eu te conto. Eu sei Não é quem comigo, é. não. Ah, você sabe quem que é, então beleza. Então, digamos que você conseguiu 100 mil reais nessa vaquinha. E aí, desses 100 mil reais, 88 mil vieram dos seus familiares e amigos próximos. 10 mil reais do pessoal da faculdade que te ajudou. Então, a gente tem, acho que 98 já, né? R$ 1.000 dos seus vizinhos. E os outros R$ 1.000 vieram dos seus colegas da igreja que te ajudaram. Então, do montante de 100 mil que você tem para fazer o seu curso lá, passar uma temporada em Oxford, 1% apenas veio do pessoal da igreja. E é isso que a gente viu nessa meta-análise. Apenas 1% do quanto somos depressivos tem uma relação com o quanto somos religiosos. 99% do bolo depende da qualidade do sono, da qualidade das nossas relações interpessoais, da nossa genética, que tem uma contribuição muito importante para a nossa vulnerabilidade a desenvolver depressão. E assim, até o consumo de café, que eu estou aqui, né, beber meu cafezinho, tem relação com sintomas depressivos. Sim, aí a pessoa pega a pesquisa e transforma em religião cura depressão. É Exato! totalmente Não, assim. e tanto é, exatamente, e há tanta variabilidade entre os religiosos que quando a gente compara religiosos com ateus, quando a gente separa os grupos, a gente não verifica diferenças em depressão. Olha que curioso. A relação ela é tão fraca e existe tanta diversidade na população religiosa que quando a gente compara grupos, essa diferença não aparece. Ateus, então, têm níveis similares de sintomas depressivos quando comparados a religiosos. É um dos dados do meu doutorado e está totalmente em linha com vários outros estudos sobre o tema. Então, assim, são exemplos do que é a psicologia da religião, que é a minha área de pesquisa, como que a gente investiga essas questões. E se eu chego lá, o programa estatístico, depois que eu rodo os dados, mostra que a associação é inexistente, que o P, né, é menor que 0,05, que tem vários critérios estatísticos para a gente testar hipóteses, falhou, foi mal. E é isso mesmo. Lá no meu mestrado, a minha principal hipótese foi refutada. A minha hipótese geral de que o perfil de tomada de decisão de crianças se associaria com as habilidades sociais delas, né? Furou, não se associou. E eu tenho que falar, é isso. O resultado do meu estudo foi Mas esse. A minha o hipótese resultado que não dá certo do jeito que tu esperava também é o resultado, né? Pelo é o menos tu vai ajudar resultado. as outras pessoas que estão fazendo pesquisa a partir de uma Exato. outra hipótese, não a mesma hipótese, né? Exato. Mas é isso que é a pesquisa científica. Você levanta uma hipótese, coleta dados, né? Então você vai fazer uma observação sistemática de uma condição que te permite testar a sua hipótese, roda isso nos programas estatísticos
e aí você vai ter o resultado ali, se ele corrobora ou refuta aquela sua hipótese. Então, é assim que funciona a ciência. Se você não coloca em teste as suas hipóteses, você não está fazendo ciência. Se você não usa métodos de qualidade, também fica controverso você dizer que aquilo é uma ciência. Mas eu vou te passar agora, vou passar um pouquinho para psicoterapia, né? Isso vai ficar muito longo, que eu me empolgo falando de religião, essas coisas assim. E o pessoal deve estar mais doido por esse tópico, né? Então, Não, a mas questão é... acho importante só a primeira parte a gente definir, né, para as pessoas entenderem como que a pesquisa científica, de forma geral, né, ela é feita dentro da psicologia, que é bem diferente de como a gente faz, por exemplo, na física, apesar do método ser o mesmo, o jeito eu não tenho como entrevistar uma partícula e perguntar, por favor, marque aqui a minha escala, não é uma coisa que eu faço, né? Aham. Então, só para a gente entender que ambos seguem o mesmo padrão, né, de metodologia Sim, científica, mas as ferramentas que a gente usa são sim, diferentes. são diferentes. Exato, bem colocado. Tanto os temas, né, as perguntas, as ferramentas, mas o raciocínio por trás, a lógica do método é a mesma. E assim, e a psicoterapia, né? Porque eu falei de questões, é importante falar isso também. A psicologia investiga o comportamento humano. Eu não tinha colocado isso no início, né? O nosso objeto de estudo é o comportamento humano, né? Se você quiser falar que é o comportamento e a mente, tudo bem. Envolve aquilo que a gente faz, o que a gente pensa, né? Nossos processos cognitivos e o que a gente sente, nossas emoções. Até o amor é mensurável, tá? Tem pesquisas científicas sobre o amor, por exemplo. Então, isso tudo está no escopo da pesquisa científica da psicologia, incluindo as práticas baseadas nesses estudos. Então, a psicologia, o conhecimento que a gente adquire por meio dessas pesquisas, vai fundamentar tecnologias, vai fundamentar serviços para a gente oferecer para a sociedade, em organizações, né, em empresas para contratação de pessoas, para o treinamento de pessoas, em hospitais, em escolas, para identificar crianças que têm déficits e oferecer um tipo de serviço, de tratamento, enfim, para poder ajudar essa criança que está com dificuldade, e também no consultório de psicologia, onde a gente trabalha com a saúde mental, com as doenças ou transtornos mentais. E aí, nessa área, então, Bibi, eu vou trazer assim, alguns exemplos da terapia cognitivo-comportamental. Então, dentro da psicologia, existem várias escolas de pensamento, várias propostas sobre como compreender o comportamento humano, o sofrimento humano, a saúde mental, e como intervir sobre essa saúde, sobre esse sofrimento. Ou seja, que procedimentos ou intervenções eu vou adotar para poder ajudar essa pessoa que tem uma dificuldade, para se organizar nas tarefas diárias, para se relacionar com outras pessoas, para superar uma perda, para poder melhorar a sua forma de comunicação, por exemplo. Enfim, existem vários tipos de demanda que aparecem no consultório de psicologia e diferentes maneiras de compreender e tratar e oferecer um serviço para ajudar essa pessoa. Então, existe, por exemplo, a psicanálise, enquanto uma proposta de compreensão e intervenção sobre essas questões. Existe a análise do comportamento. Você entrevistou recentemente, é Juliana o nome dela? Amanda. Amanda, confundi então, a Amanda. Eu assisti a entrevista sobre autismo e tal, então é uma proposta, né, análise, análise do comportamento aplicada. Existe também as terapias cognitivo-comportamentais, né, e aí tem linhagens dentro da própria TCC, que a gente, né, usa a sigla de terapia cognitivo-comportamental. Então, hoje, na psicologia, Bibi, as terapias cognitivo-comportamentais, elas têm um pouco mais de evidência em termos de pesquisa, né? Evidência não no sentido científico por enquanto, tá? São, digamos, a linha de frente de tratamento, sabe, de pesquisas. Existe muito mais investimento nessa abordagem da psicologia na atualidade. Provavelmente porque é um estilo de raciocínio clínico, de realização de pesquisas mais próximo ao que a medicina faz. Ou seja, para eu saber que essa prática funciona, é eficaz, eu preciso fazer estudos, né, ensaios clínicos randomizados, controlados, tem que separar os grupos, um que recebe intervenção, outro que não recebe. É a mesma lógica da pesquisa de medicamento, pesquisa de vacina. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tradicionalmente, ela vem com essa proposta, ou ela pelo menos tem muito mais visibilidade, muito mais investimento, e por isso talvez se destaca em relação às
demais abordagens em função dessa pegada. A própria análise do comportamento, as terapias comportamentais, elas também têm uma tradição boa de pesquisas assim, mas hoje em dia elas têm um pouco menos de visibilidade ou talvez um pouco menos de investimento. Então, assim, por isso que eu vou falar da É TCC. importante também falar que TCC, terapia cognitivo-comportamental, é diferente de análise do comportamento. Porque tem Exato, gente que confunde, exato, porque TCC é da parte cognitiva e análise do comportamento exato. são duas coisas diferentes. Muito bem colocado, existem diferenças aí. Então, deixa eu até falar assim, uma questão que é central para a TCC, que diferencia da análise do comportamento, que é a seguinte: os terapeutas cognitivo-comportamentais partem do modelo cognitivo para poder fazer suas análises, o seu trabalho clínico. O que é o modelo cognitivo? É a tese de que a nossa maneira de pensar, como eu interpreto a minha vida, as adversidades, as minhas dificuldades, os desafios, afeta o que eu sinto sobre isso e afeta o que eu faço diante disso. Então, o foco da TCC, de análise, de intervenção, pelo menos nos primeiros momentos, né, a gente vai ver que não é só isso, mas vai ser sobre a avaliação das nossas cognições, nossa maneira de pensar. Não é pensamento positivo, tá? Não é PNL, não são coisas, não é lei da atração, pelo amor de Deus, nada disso não. Mas se eu acredito que é perigoso andar de elevador, eu acredito nisso, eu tenho essa crença. Eu vou ficar com medo e vou evitar elevadores. Ou andar de avião, por exemplo. Se eu acredito que eu sou inferior, que eu sou diferente dos demais, que as pessoas vão me tratar mal, eu posso ter ansiedade social, ser uma pessoa mais inibida. Então, a nossa forma de pensar sobre as situações interfere sobre o que a gente sente e faz diante dessas situações. Essa é a tese central da TCC, para a gente falar que uma abordagem é cognitivo-comportamental, é um modelo cognitivo. Então, eu preciso, enquanto terapeuta, ajudar o meu paciente a identificar a sua maneira de pensar e não falar para ele o que está certo e o que está errado. É um trabalho em equipe em que o profissional convida o paciente a investigar. Lembro muito do trabalho do cientista, a veracidade ou a validade de suas interpretações. Porque eu faço TCC, né? A minha psicóloga Aham, é TCC e esquemas, né? Que eu acho que é muito essa parte de entender os teus esquemas mentais e tal. E aham. tudo que eu falo, as perguntas é sempre: tudo bem, mas qual é a evidência de que isso que tu está falando é uma verdade? Porque as pessoas podem falar: Exato. ah, eu acho que, sei lá, eu acho que meu colega de trabalho não gosta de mim. Tá bom. Quais são as evidências para que você acredite que o seu colega de Exato. trabalho não gosta de você? É exatamente isso, né? É isso, é exatamente isso. Então, é um convite para avaliar a validade, a veracidade dos nossos pensamentos, porque existe o pressuposto de que pelo menos parte do nosso sofrimento, não é todo, mas parte do nosso sofrimento decorre de interpretações distorcidas e enviesadas que a gente faz das Tem situações da vida. as pessoas. Não, mas isso é muito real. Todo mundo tem isso da Sim, pessoa, por todos exemplo. temos. Uma pessoa Uhum. te olhou de um jeito e tu acha, nossa, aquela pessoa tá me julgando. De repente, a pessoa tá pensando no que vai comer no jantar, que brigou com a esposa, Exato, qualquer outra coisa, e tu acha que a pessoa tá pensando exato. de ti, né? E aí as Aham. coisas começam a enlouquecer na mente, né? Exatamente. Aí a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a se sentir rejeitado, né? Ou fica com raiva, injustiçado por interpretações que foram distorcidas, que não condiziam com a realidade. Então, Exato. existem várias técnicas, eu não vou, né, listar várias técnicas, eu acho que vai ficar exaustivo, mas para ajudar o paciente a avaliar e a chegar a conclusões razoáveis. E aí a forma de pensar começa a mudar do paciente. E a ideia é que ele se torne autônomo, ele consiga incorporar formas mais realistas ou racionais mesmo de interpretar situações de vida para que ele se ajuste melhor a esses desafios cotidianos, para que ele tenha uma saúde mental mais equilibrada, né, um bem-estar. Então, essa é a proposta, digamos, central da TCC, mas ela também abarca algumas técnicas comportamentais, tá? Então, porque às vezes
você trabalha com o paciente a reestruturação cognitiva, né? Ele enxergar de forma mais realista as circunstâncias da vida, mas ainda assim as emoções podem estar meio afloradas. Nem sempre, então, você tomar consciência das distorções que você tinha, né? Das fantasias que você tinha, resolve o problema. Então, existem técnicas mais comportamentais, de regulação emocional, para complementar isso aí, tipo de exposição, sabe? Então, existem vários conceitos que vieram da análise do comportamento, né, que você mencionou, tipo a dessensibilização. Você precisa, para enfrentar os seus medos, se expor a situações aversivas que te geram esse medo. Mas são exposições não de forma, né, selvagem, tá? Existe todo um procedimento de aproximações sucessivas para fazer o processo de dessensibilização, situações mais tranquilas que Outro você vai se tema de expondo. casa da psicóloga, né? Da Famoso o psicóloga, quê? tema de casa. A psicóloga dá Ah, mais sim. tema de casa que o próprio trabalho. Tem sempre um tema de casa envolvendo. Ah, escreve isso. Exato, A pessoa tal isso. Tenta. exato. Então, as tarefas de casa são outro, digamos assim, elemento muito comum das terapias cognitivo-comportamentais. É aquela coisa, você limitar uma mudança que você quer para sua vida apenas a 50 minutos ali e não trabalhar em cima disso nos outros dias até a próxima sessão, poxa, vai demorar muito mais a sua evolução. Então, existem evidências científicas, inclusive, eu trouxe um estudo de revisão mostrando que as tarefas de casa são um dos fatores importantes para a evolução clínica. Nossa, Então, o paciente que não está fazendo. semana uma tarefa de casa, meu Deus, é cansativo. Exato. Não dá, não dá. Assim, vai ser mais devagar, né? O paciente que se engaja menos nas tarefas vai ser mais devagar a evolução. Então, existe isso, né? Não é só a competência do terapeuta que está em jogo aí. Não estou querendo também falar que a culpa é toda do paciente, né? Pelo amor de Deus. O terapeuta tem que estar qualificado, tem que ser bem estudado para fazer as intervenções certas, para acompanhar de forma empática o seu paciente, porque o terapeuta não está ali para julgar, para apontar dedo na cara, para colher. Tem que ter o vínculo terapêutico é muito importante, inclusive uma das eficácias da psicanálise, eles têm interpretado o vínculo terapêutico como um dos possíveis motores da eficácia da psicanálise, mas a gente vai ver que existem outros problemas aí dentro da psicanálise. Mas assim, Bibi, então, dentro dessa proposta da TCC, vários estudos randomizados foram feitos para testar a eficácia de TCC contra diversos grupos controle. Os controles inativos, né, tipo lista de espera, eu vou comparar um grupo de pessoas que está recebendo TCC para ver se vai ter uma evolução melhor do quadro em comparação com pessoas que não estão recebendo tratamento, né? Tratamento nenhum, ou estão recebendo o medicamento apenas, ou estão recebendo um outro tipo de terapia. Vamos ver se a TCC é superior a outro tipo de terapia. Então, a TCC tem um comprometimento muito forte com esses tipos de pesquisa clínica que são rigorosos, igualzinho na medicina. Inclusive, vários médicos, né, ou pesquisadores que tiveram formação em medicina estão envolvidos com essas pesquisas de eficácia de psicoterapia. E aí a gente tem vários, vou citar alguns exemplos aqui, a gente vai deixar os links aí embaixo. Tem evidência de eficácia da TCC contra, isso aqui tudo revisão sistemática, tá? Várias delas com meta-análise, tá? Evidência de eficácia da TCC contra insônia crônica, transtornos de ansiedade em crianças. Inclusive, olha que interessante nessa meta-análise, nesse estudo de revisão sistemática de 2017, a TCC se mostrou mais eficaz do que a fluoxetina para trabalhar a ansiedade, que é um antidepressivo utilizado às vezes para amenizar aí os sintomas de ansiedade. E também as crianças que usavam TCC, né, junto com seus pais, abandonaram menos o tratamento do que aquele grupo que estava tomando só medicamento. Então, a aderência ao tratamento é melhor psicoterápico, né, de TCC, do que apenas ao uso de medicamento. Esse estudo foi bem interessante por isso. Em 2017, outra revisão aqui, constatou evidências de eficácia contra transtornos alimentares, bulimia e compulsão alimentar, embora, em alguns casos, empatou com outras psicoterapias, tá? Não foi superior. Em alguns, foi superior, em alguns, não. Também evidências da TCC via internet, para ajudar adolescentes e crianças com ansiedade e depressão. Então, já tem revisão sistemática sobre TCC. A minha terapia é toda online. Eu nunca Aham. nem vi a psicóloga, não sei nem, tipo assim, se é do meu tamanho, se não é, o que que Aham. só a pessoa na tela do celular mesmo. Sim. E E olha, tem que ter pra mim pesquisa. ajuda, né? Eu sei que tem gente que não gosta de fazer online, mas eu acho ótimo. Aham.
Sim, e olha que bacana, ainda mais nesse mundo de pandemia, então você consegue justificar, né? O conselho reconhece e tal, porque tem pesquisa mostrando que funciona, poxa, até para crianças. Olha que interessante essa revisão, né? Outra revisão falando também de TCC pela internet, eficaz contra transtorno de estresse pós-traumático, né? Que são situações estressantes, a pessoa foi assaltada, foi estuprada, enfim, tem vários tipos de situação assim. Não me lembro os tipos de transtorno de estresse pós-traumático, tá? Estou dando exemplo só para a pessoa que não conhece a nomenclatura saber do que eu estou falando. Agora, teve uma revisão que eu achei fantástica e eu acho que tem que haver mais estudos sobre isso aqui, que é quais tipos de intervenção têm funcionado melhor, porque muitas dessas que eu relatei antes pegam de forma geral a TCC, sabe? É como se fosse assim, é um kit de medicamentos contra a gripe. Mas quais daqueles medicamentos são mais eficazes contra quais sintomas? Será que não tem besteira no meio ali? Ou seja, eu estou oferecendo um kit de 5 medicamentos contra a gripe, mas um deles é placebão, tem nada ali, né? Então, tem sido feitas pesquisas sobre isso, eu acho que tem que haver mais investimento. E essa revisão aqui, olha o que ela encontrou, de 2018. A reestruturação cognitiva, que envolve vários tipos de técnica, de ajudar o paciente a, de fato, avaliar e modificar a forma de pensar, e estratégias comportamentais, tipo experimento comportamental, né? Olha, você supõe que o seu colega não vai emprestar o caderno para você copiar, que você perdeu as aulas e tal. Você está me dizendo que acredita que não gosta de você, que vai te tratar mal, porque você. Então, o paciente às vezes traz algumas suposições, né, algumas hipóteses dele sobre o que vai acontecer. O experimento comportamental é um tipo de técnica onde você, em acordo com o paciente, formula um teste dessa hipótese no mundo real. Vamos fazer acontecer e vamos ver o que acontece? Porque pode ser que você se surpreenda, pode ser que não seja por aí. Mas é claro que você não pode fazer isso de forma selvagem, enfim, não dá para dar todos os detalhes, né? Mas sempre o paciente tem que achar razoável a proposta. Você constrói experimentos comportamentais com o seu paciente, você não está ali para falar de cima para baixo também, sabe? Mas, obviamente, você tem que partir de pesquisas que te deram direções do que está funcionando melhor, né? De quais intervenções se mostraram mais eficazes. Então, essas duas intervenções, esses dois tipos de intervenção, têm mostrado mais eficácia, mas outras, tipo a psicoeducação, carecem de evidências. O que é a psicoeducação? É uma intervenção do TCC em que você ensina para o paciente sobre o problema dele. Basicamente você dar uma aulinha de psicologia para ele, falar o que é o transtorno de ansiedade social, por exemplo, para ele, falar um pouco sobre os mecanismos, o que é mais comum. Você explicar para ele sobre o problema dele, parece, pelo menos não tem evidências de eficácia por enquanto, saca? De que isso ajuda muito. Você pode, até o momento, parece trabalhar sem ter muito essa psicoeducação. Pelo menos essa revisão está sugerindo isso. A aliança terapêutica é importante. As tarefas para casa que a gente falou antes, né? Essa revisão também encontrou que o paciente que faz as tarefas de casa, leva para o dia a dia, sabe, as propostas para tentar exercitar algumas coisas, tem uma evolução melhor, ao passo que outras, tipo feedback sem evidência de eficácia. O que é o feedback? Você pede um feedback para o paciente, você compreendeu, você tem questões, teve alguma coisa na sessão que te incomodou, é um pouco isso o feedback, sabe? Parece que os terapeutas que usam mais esse tipo de intervenção não estão tendo mais resultados do que os que não utilizam. Então, eu acho que esse tipo de pesquisa tinha que acontecer mais, para a gente desmembrar, sabe? O que funciona mais, o que não está rolando tanto, para a gente continuar aí alimentando livros. Eu estava até esquecendo de mostrar como esse, Psicologia Baseada em Evidências, né? Provas científicas da eficácia da psicoterapia, foi organizado aqui no Brasil, né? Que todo psicoterapeuta, na minha opinião de cientista, né? Nem estou falando como psicoterapeuta aqui, não estou falando. A psicoterapia não é a minha prática, digamos, principal, embora eu atenda, tá? Não é a pesquisa e o ensino, mas na minha opinião, e eu acho que é uma opinião que a Bibi vai concordar, né? A prática nossa tem que estar baseada nisso aqui. O que mostra que funciona melhor? Saiu uma edição nova, inclusive, desse livro recentemente. Eu tenho que agora atualizar, inclusive. Então, você tem aqui são revisões, basicamente. Cada capítulo é uma revisão sistemática sobre E um tipo de transtorno. Hã? se o psicólogo quer ensinar um pouco para o paciente sobre psicologia, ele precisa saber muito sobre o assunto para poder também passar para aquele paciente, né? A Sim, informação e para poder aplicar de forma. Porque exato. eu acho importante que, assim,
quando tu vai no médico, né? Tu tem uma doença, vamos supor. Tu quer que o médico te dê o melhor tratamento que existe, o melhor remédio, tu quer fazer o melhor exame, a Exatamente, máquina mais exatamente. moderna, com todas aquelas coisas lá, computador, não sei o quê. Aí, se tu vai fazer uma terapia, tu também quer uma Exato, coisa que com um profissional que entenda, com alguém que te ajude. E uma coisa que eu só vou exato. aproveitar esse vídeo para falar, e que muita gente me pergunta lá no canal, no Instagram, é, por exemplo, assim, apesar do Daniel ter comentado que a questão da aliança, né, o vínculo entre o paciente e o psicólogo ser muito importante, eu acho que é muito importante porque eu me sinto melhor na terapia se eu confio na pessoa, se Sim, eu gosto da pessoa, sim. mas lembrar que aquela pessoa não é teu amigo. E se aquela É, exatamente. pessoa quiser colocar no meio da tua terapia coisas que tu não concorda e que nem Exato. deveria estar colocando, é importante tu se posicionar também e falar: olha, eu não concordo com isso. Se tu continuar, vou trocar de psicólogo. Eu já acho que no momento que existe ali uma briga, eu já trocaria, essa é a minha opinião pessoal. Mas eu acho importante a pessoa se posicionar e não ficar assim, Sim. eu vou ficar sem jeito de falar alguma coisa, porque aquela pessoa ela tá prestando um serviço, né? Tudo bem a pessoa ter um Uhum. vínculo, mas tá prestando um serviço. Então, Sim, acho importante mencionar esse ponto com para as certeza. pessoas. Porque muita gente fala: o que tu acha, Bibi, do meu psicólogo que quer aplicar tal coisa? Eu acho errado e acho que a pessoa, se ela não se sente confortável, ela não aceita aquilo ali, né? Enfim, é a minha Uhum. opinião. Não, com certeza. E tem que ficar de olho aberto mesmo, porque como eu mencionei assim mais vagamente no início, existe muita besteira em consultório de psicologia. Existem terapeutas muito qualificados de diversas abordagens, tá? Eu não estou dizendo que apenas a TCC funciona e que tem terapeutas bons só na TCC, não estou afirmando isso também, embora seja a escola de psicoterapia que mais investe em pesquisas e, portanto, que mais dá garantia de eficácia. E por isso eu confio na TCC. Mas o dia que surgir uma proposta diferente, que se mostrar melhor do que a TCC nos testes de comparação e tal, tchau TCC, não me apego, né? E a gente tem que ficar de olho, porque isso que você falou, Bibi, acontece. Psicoterapeutas que levam coisas que não tem nada a ver com psicologia, que são pseudagens mesmo, mapa astral, já ouvi falar, prescrevendo medicamentos que sejam esses assim, mas, galera, isso não está, digamos assim, resguardado pelo nosso código de ética. Está acontecendo isso? Para e pensa, né? Se aquele terapeuta não pode estar trazendo outras coisas questionáveis para a sessão. Mas assim, Eu fiz uma série de lives, né, com a Fernanda Landeiro, que é psicóloga, e ela falou muito claramente sobre isso, sobre uhum, assistir as lives, tá no perfil dela lá no IGTV, que ela falou muito, psicólogo, eu não posso, ela é psicóloga, né? Eu não posso nem recomendar água com açúcar pro meu paciente, que dirá uhum, outra coisa. E ela fala, né, Aaron Becker não é meu Deus e TCC não é minha religião. Hoje exato. eu estou TCC, eu não sou. Ótimo. Então, É esse amanhã espírito. eu posso estar outra coisa. Então, tá tudo Exato. bem, né? É importante a pessoa entender isso. E, obviamente, aqui o Daniel só está comentando que existe de pesquisa científica. Existem outras abordagens que Sim, a pessoa sim. prefira. Tem gente que prefere X, Y. Então, estão Isso, livres, isso. obviamente, de escolher aí. Exatamente. E aquela coisa também, não existir muita pesquisa, por exemplo, sobre o humanismo, né, tem a terapia humanista na psicologia, não significa que não funcione, significa que a gente não sabe até que ponto funciona, para quais tipos de problema funciona mais ou menos. Mas esse, para mim, é um problema muito sério, sabe? É o que você falou no início. Você vai querer um tratamento médico, né? Para um problema que você tem, de asma, de rinite alérgica, né? Qualquer coisa que seja, de câncer. Você vai querer que o médico use os tratamentos que foram mais testados, que demonstraram lá eficácia, segurança, ou um tratamento que ainda a gente não sabe direito o que está rolando. Eu acho que é essa pergunta que as pessoas não compreendem, que a gente tem que fazer sempre, sabe? Porque muita gente, Bibi, na psicologia tem um discurso de a psicologia é muito plural, é muito bonito isso, né? Várias propostas. É claro que a diversidade, num primeiro momento, é legal, porque aí você vai ter várias coisas para testar e filtrar o que está funcionando mais. Mas se você não testa e está fechado para esse tipo de teste, você está criando dogmas, você está criando tabus, você está criando uma estagnação da área. Ciência não combina com isso. Ciência combina com o quê?
Com a gente testar as nossas hipóteses, com a gente que a gente teste as práticas para ver o que funciona melhor. Eu queria até trazer aqui, para não parecer que eu peguei só revisões, né, sistemáticas que mostraram só coisa boa, teve uma de 2007, né, sobre esquizofrenia, por exemplo, que mostrou que, em geral, a terapia cognitivo-comportamental funciona, é boa, é eficaz contra vários tipos de grupo controle, inclusive controles ativos, né, outros tipos de terapia, mas ela é mais eficaz contra sintomas positivos, tipo alucinações e delírios do esquizofrênico, né, ele ouvir vozes, como ele reage a essas vozes, os delírios, que são crenças bizarras, né? Ah, eu sou o salvador do mundo, etc. Ela é mais eficaz contra esses sintomas do que contra os sintomas negativos, que o esquizofrênico, ele tende a ter um embotamento, uma expressão de afetividade mais, sabe, empobrecida, diminui o contato social normalmente. Então, a TCC não foi tão eficaz, ou pelo menos, né, faltam evidências ainda de eficácia sobre isso. Teve um outro estudo agora de 2020, que efeitos de longo prazo da TCC bacanas sobre transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, estresse pós-traumático, mas em comparação com outras terapias não se diferenciou do tratamento para transtorno de pânico. E só mais uma de TCC de 2012 que verificou que a TCC é eficaz contra transtornos de ansiedade, bulimia, vários assim. Mas teve um tipo de transtorno mental que ela se mostrou inferior, que foi, inclusive, contra a psicanálise. Então, as terapias psicanalíticas superaram as terapias cognitivo-comportamentais para trabalhar com transtorno de personalidade, tipo personalidade borderline, aquela pessoa que te ama, mas se você pisa no calo, dali está te infernizando, pessoas que têm uma estabilidade sobre a autoimagem, são muito impulsivas, fazem muitas coisas, depois se arrependem, sabe? Pessoas muito intensas emocionalmente. A psicanálise, ela se mostrou superior à TCC no manejo, então, Ó, tu já trouxe esse resultado para puxar a psicanálise para agora. puxar agora a psicanálise, exato. Então, assim, eu quis até trazer assim, Bibi, porque às vezes a gente vê alguns vieses, né, quando as pessoas vão defender o seu peixe, coisas do tipo. Mas, mais uma vez, eu não estou aqui para defender a TCC, mas eu coloco assim que eu defendo a ciência e conforme a visão de ciência que eu tenho, a TCC tem um comprometimento muito melhor com o método científico, com a construção de evidências, do que outras abordagens. Embora a análise do comportamento eu acho fantástica também, é o tratamento de primeira escolha para autismo, né? Que foi o tema da Amanda, né? Que ela falou com você. Comportamento aplicado, né? Porque tem gente que confunde Sim, também as coisas dentro da análise do que é comportamento, né? muito maior também, E a aba, verdade. análise do comportamento aplicado. E o pior, eu vou ainda fazer um outro parênteses, as pessoas confundem Uhum. a semântica, que elas confundem análise do comportamento aplicada com aplicações da análise do comportamento, que já é Uhum. uma outra coisa também que, enfim, aí é outro vídeo para É discutir. outro vídeo. Eu não sou especialista em análise de comportamento. Eu conheço, eu até dou uma disciplina de análise de comportamento experimental, que é outra coisa, É diferente de aba, né? É uma que é outra área. diferente do behaviorismo, né, radical, que é a filosofia de ciência da análise do comportamento. Então, essa parte aplicada, a parte das terapias, não sou um expert, assim, né, para falar muito menos de autismo e tal. Mas assim, psicanálise, ô Bibi, então tá, eu não sou psicanalista, você já falou, vai chamar um psicanalista para falar, mas eu queria só contextualizar um pouquinho com algumas ideias, eu vou tentar ser muito cuidadoso, uma vez que eu não me aprofundei tanto na psicanálise, eu estudei lá na graduação, eu tenho amigos psicanalistas, a gente troca umas ideias, eu leio algumas coisas, às vezes, que tocam no tema da psicanálise, mas não sou um expert também em psicanálise. Mas a psicanálise é uma forma de pensar dentro da psicologia, embora ela nasceu fora da psicologia, hoje a prática, né, a terapia psicanalítica é reconhecida pelos conselhos de psicologia, né, daqui do Brasil e fora. Então, a gente vai ver a psicanálise meio dentro da psicologia aqui no Brasil, por exemplo, né, embora exista certa independência. Ela parte de algumas hipóteses a respeito do que determina o comportamento humano. Então, a TCC é mais focada em processos conscientes, né, a forma como a gente interpreta situações e vai atuar em cima disso. A psicanálise, ela tem um foco mais em processos inconscientes da mente. Então, seriam atividades da mente sobre as quais eu não tenho conhecimento, eu não sei o que está rolando, que afetariam
desculpa, que afetariam o que eu sinto, o que eu faço, né? As minhas lembranças, o meu sofrimento. Então, a causa do que eu estou fazendo, as coisas que estão acontecendo comigo, né? O olhar do psicanalista vai sobre esses processos inconscientes. A existência do inconsciente, dependendo de como você formula esse conceito, não é tão controversa assim mais, porque existe muito debate sobre isso. Existe inconsciente? Pelo menos muitos neurocientistas e até pesquisadores da psicologia cognitiva reconhecem a existência do inconsciente, pelo menos enquanto um conjunto de processos neurológicos ou cognitivos que vão interferir no que a gente faz sem que a gente tenha consciência disso. Essa hipótese mais genérica, de certa forma, muitos neurocientistas e cientistas cognitivos reconhecem que tem processamentos que a gente não está muito ligado e que interferem no que a gente faz. Até mesmo o efeito priming, por exemplo, que é muito estudado pela psicologia cognitiva. O que, tipo assim, a sua exposição a alguns estímulos vai afetar o que vai acontecer daqui a pouquinho, mesmo que você não tenha consciência disso. Tipo a ideia da mensagem subliminar, né? Isso também tem pesquisa sobre isso, mas não é aquela coisa fantástica que falavam antigamente também, né? Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas existem estudos, sim, sugerindo que, por exemplo, as nossas decisões, né, conscientes, que a gente toma, poxa, eu quero sorvete de morango e não sorvete de chocolate. Neurocientistas já conseguem estimar o que você vai decidir milésimos de segundos antes de você tomar consciência. Então, tem estudo já de neurociências. Videntes, aquelas, né? Neurocientistas são videntes. Videntes, tipo isso. Mas uma das funções da ciência é justamente prever, né? A física, então, né? Prever quando vai acontecer um eclipse, enfim. Mas é um pouco isso mesmo, né? A gente é muito superior aos videntes para prever várias coisas, inclusive. Então, assim, tem estudos mostrando que existe processamento inconsciente, que a gente consegue prever o que uma pessoa vai fazer antes de ela saber que ela vai escolher alguma coisa. Então, beleza, a existência de processos inconscientes não é tão controversa mais. Tem gente que questiona ainda, tá, Bibi? Mas, assim, não é esse o ponto da psicanálise que eu acho que é mais problemático. O que as pessoas mais questionam o conjunto de hipóteses que Freud, que Lacan e outros psicanalistas levantaram para explicar o comportamento humano a partir dessa noção de inconsciente. Então, por exemplo, existem hipóteses sobre o seu sofrimento, a sua obsessão, né, a sua depressão tem a ver com conteúdos latentes, conteúdos recalcados, experiências que você teve que foram difíceis lá na sua infância, que estão mal resolvidas e elas vão respingar, entre aspas, ou afetar o que você está sentindo agora diante dessa situação. Então, existe a hipótese de que existe uma lembrança que está lá recalcada, está reprimida, e que você tem que acessar essa lembrança e talvez ressignificá-la, e eu já não sei exatamente quais são os procedimentos e a linguagem que eles usam, tá? Mas a ideia de que existe um inconsciente cheio de fantasias que eu não estou conseguindo concretizar e que está se transformando num sintoma, que está por trás de um ato falho meu, né? Sabe quando a gente confunde uma palavra por outra, sabe? Então, eles vão tentar interpretar isso, que os sonhos trazem elementos dessa mente inconsciente para a gente entender melhor o sofrimento dessa pessoa no dia a dia dela. Então, o sonho seria uma janela para o inconsciente, ou uma forma de a gente realizar nossos desejos durante a noite, que não foram realizados durante o dia. Então, existem várias hipóteses da psicanálise sobre o desenvolvimento do autismo, da esquizofrenia, que partem de noções inconscientes que são muito questionáveis. Esse é o ponto, sabe? Não é a hipótese da existência de processos inconscientes. É o que se faz com essa hipótese. As formulações em cima dessa ideia de inconsciente que são mais problematizadas pelos cientistas, né? Ou seja, a gente tem pouca pesquisa científica, conforme alguns autores que eu vou citar aqui, para provar a maioria dessas hipóteses. E tantas outras que já foram refutadas, ou pelo menos problematizadas com outras pesquisas, né? A própria ideia de que nos sonhos a gente está ali realizando desejos é muito controversa, porque tem estudos em neurociência muito sugestivos de que os sonhos têm uma função importante na consolidação de novas aprendizagens. Pelo menos em parte, quando a gente está dormindo, a gente repete aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fiz
durante o dia ou nos últimos dias ali. E tem estudos, inclusive, com ratinhos, com outros animais, mostrando repetição de padrões que foram ativados durante o dia ali, de forma a fortalecer sinapses e a gente não se esquecer do que a gente aprendeu, saca? Eu estudo muito a parte de técnicas de aprendizado, né? Que é uma área que eu gosto muito. E nessa área, a gente fala muito sobre a questão de as pessoas estudarem e terem, muitas vezes, estudar até antes de dormir, não aquela coisa maluca, mas ter um estudo assim à noite, depois descansa, depois dorme, e durante o sono tu vai fazer essas conexões sinápticas e o teu conteúdo que tu aprendeu, que tu estudou, ele vai fortalecer ali naquele momento. Exato. Então, isso é uma coisa que eu fiz na série do... Aqui tem 2 séries, né? O Novembro Acadêmico e o Aprendendo a Aprender, que eu até comento sobre isso, sobre essa questão do sono e do estudo. E eles falam muito dessas questões em pesquisas científicas, né? Então, a gente tem, assim, evidências contrárias a algumas hipóteses da psicanálise, sabe? Que levantam algumas questões. Não estou aqui, é importante eu reforçar isso, falando que nada que está na psicanálise funciona ou que é verídico. Mas um problema que várias pessoas levantam é onde estão as pesquisas da psicanálise para poder corroborar essas hipóteses sobre esse funcionamento inconsciente, sobre esse mecanismo de repressão de lembranças que são traumáticas, foram difíceis na sua infância, e para você não se lembrar e não sofrer com isso, elas ficam guardadinhas lá, mas afetam a sua personalidade, o que você faz, seus xistes. Cadê as pesquisas? Quando você assiste vídeos aqui no YouTube de psicanalistas, você não vê eles citando pesquisas assim, para que confirmem, ou confirmar é uma palavra meio forte, né? Mas que constroem evidências de que eles estão no caminho certo. Eles vão falar que corroborem. Eles vão falar que Freud afirmou, que Lacan propôs. Ou seja, muito da atividade da psicanálise se assemelha à filosofia, que está refletindo sobre algumas questões, sabe, que são complexas, vendo possíveis soluções, tentando entender algumas coisas, mas que não tem essa parte empírica, sistemática que a gente valoriza na ciência, de testar a hipótese, de criar um experimento, uma condição para avaliar se aquela ideia é verídica ou não é. Então, essa é uma crítica muito comum à psicanálise. Agora, é diferente se ela é eficaz. Agora, é um ponto que eu queria trazer, que eu não vejo muito assim ser discutido, Bibi, porque é possível que a psicanálise, apesar de ter várias hipóteses muito controversas sobre esse tal inconsciente psicanalítico, é possível que ainda assim ela ajude em alguns casos. Não é impossível. E eu vou dar exemplos agora aqui, concretos, de estudos de revisão, né? Em 2011, a psicoterapia psicodinâmica de longo prazo, psicoterapias psicodinâmicas estão aí nessa família da psicanálise, tá? Para casos complexos, possui evidências de eficácia, então eles encontraram algumas evidências, mas havia algumas limitações, nem todos os estudos eram com grupos controle, né, randomizados, então existem alguns vieses assim, e os que existiam esses grupos controle, né, para poder comparar, em boa medida eles compararam psicanálise de longa duração com terapias de curta duração. Então são comparações bem esquisitas que eles fizeram. Então é uma fraqueza muito grande dessa meta-análise, embora eles tenham encontrado algumas evidências de eficácia, assim, para alguns tipos de transtorno. Outra revisão aqui, agora sim com ensaios randomizados e quase randomizados, um pouco mais rigorosos, os estudos considerados em 2012 pelo Smith e colaboradores. Eles verificaram vários transtornos e encontraram a eficácia da psicanálise de longo prazo quando comparadas a controles inativos, ou seja, pessoas que não estão recebendo nenhum tratamento, né? Mas não encontraram diferenças quando comparada a controles ativos, ou seja, a psicanálise não se mostrou superior nesses estudos avaliados por essa revisão. Eles descobriram que a evidência para a eficácia da psicanálise é limitada e, na melhor das hipóteses, conflitante. Essa é a conclusão desses pesquisadores. Em 2019 também, eles encontraram, recente, olha só, bem interessante, psicanálise eficaz contra tentativas de suicídio 12 meses depois do fim da análise, e também um pouco de diminuição de comportamentos autolesivos, bem como redução de número de internações. Contudo, diminuição de sintomas depressivos e ansiosos não aconteceu. Não conseguiu reduzir a depressão e a ansiedade desses pacientes, e a qualidade de evidências os autores consideraram moderada, então não foram estudos tão robustos assim também. Um outro estudo de 2015, falta só mais esse, eu vou mencionar um livro aqui a respeito para quem quiser se aprofundar, né, que eu estou lendo, acho que você também
tá para ler, não sei, né? Ainda não chegou. Ainda não chegou. Em 2015, o Fonage e os coleguinhas dele testaram lá a terapia psicodinâmica, mostrando ser eficaz contra a lista de espera, placebo, para depressão, alguns casos de ansiedade, toque, mas pouca evidência, desculpa, para toque, psicose, bulimia, cocaína, e evidências mais fortes para a personalidade borderline que eu tinha mencionado antes. Veja que transtornos da personalidade parecem ser aqueles que mais dão certo, digamos, na clínica psicanalítica. Uma crítica que eu faço, não à psicanálise, mas uma crítica que eu faço a muitos estudos científicos em determinadas técnicas, que aí as pessoas falam assim, ai, Bibi, mas tu tá sempre falando mal dos estudos, que não é isso. É que, por exemplo, vamos supor aí os estudos que o Daniel tá citando em psicanálise, que é esse vídeo. Se tu tem como fazer um estudo científico robusto, por que que tu vai fazer um estudo científico que vai ser caracterizado depois como pobre, como Exato. sem muitos dados, pouca evidência? Exato. Então, assim, vamos começar. Por que que tu vai comparar uma terapia de longo prazo com uma terapia de curto prazo? Eu nem sou da psicologia, eu, como Já física, vê um problema uma óbvio banca, nisso. eu já falaria, por que que tu comparou banana com maçã? Por que que Aham. tu não comparou duas de longo prazo ou duas de curto prazo? Depois, Exato. se tu pode colocar um grupo controle, um outro grupo, por que não colocar? Sabe? Porque se pode ser randomizado, por que deixar a pessoa escolher onde ela quer ir? Então, são coisas. Tu pode falar, ah, Bibi, não tem dinheiro para um número de pessoas. Tudo bem, mas então faz um grupo talvez menor e um grupo controle, mas tipo assim, não deixa a pessoa escolher, randomiza, tenta fazer duplo cego. São práticas que não vão influenciar tanto no custo, mas vão trazer uma mais robustidão, sei lá, deixar o teu estudo mais robusto, Sim. sabe? Mais forte. Porque aí depois a pessoa critica o estudo, não é porque ela é chata, é porque na ciência é assim. A Eu, ciência é assim. se eu faço um estudo, vou ser criticado, os revisores vão me criticar, a banca vai me criticar, mas é construtivo, porque eles vão falar, por que Exato. não fez aquilo? Então, isso é uma crítica que eu tenho a muitos estudos, não só a psicanálise, mas vários. Se tu Sim, pode fazer sim. uma coisa robusta, por que que tu faz uma coisa fraca para depois, é o resultado que aparece, sabe? E esse é um dos pontos que mais vão contra a psicanálise, que eu vou até fechar minha fala daqui a pouco sobre a robustez, não sei também como é que fala. Acho que é robustez que fala. O rigor, sei lá, né, sobre os estudos, os métodos da psicanálise, assim, né? Mas aí nesse estudo ainda, Bibi, só para finalizar, olha a crítica, né? Existem limitações. Raramente a psicanálise nessa revisão superou terapias concorrentes e os estudos que eles tinham para poder comparar não eram facilmente, qual que é a palavra que eles usaram? Avaliáveis estatisticamente, assim, eles não conseguiram comparar muito, assim, né? Então, eles sugerem, inclusive, que os efeitos positivos que aparecem em alguns estudos da psicanálise podem ser por efeitos da aliança terapêutica, não da teoria ou de uma técnica baseada numa teoria necessariamente. Embora é claro que Freud falou sobre a aliança terapêutica partindo de alguns princípios de transferência, de alguns pontos teóricos. Mas eu queria só apontar isso aqui que esses autores colocaram. E aí, assim, só mencionar mais um estudo que foi feito na França em 2004, que começou assim toda uma polêmica em torno da psicanálise lá na França. Por quê? Só para contextualizar, hoje a psicanálise ainda tem força na França, na Argentina, no Brasil. Existe psicanálise em outros países? Existe, né? Em outras faculdades, sim, mas não é uma escola tão forte em outros países, apenas nesses três que ainda tem força. E lá na França, onde ela deve ser ainda mais forte, não sei se ainda é, em 2004 eles fizeram uma força-tarefa lá para investigar a eficácia da psicanálise, envolveu político, foi uma coisa assim, tipo aqui agora com cloroquina, saca? Super poderosa para investigar, então. Sim, falou assim, nós temos que, igual a homeopatia, saca? O governo, sabe, comunidade científica se mobilizando, nós temos que falar sobre homeopatia, e eles se mobilizaram em 2004, nós temos que falar sobre psicanálise. Realmente está ajudando as pessoas? Aí eu vou até pegar o livro aqui, Bibi, só para comentar aqui um trechinho, né, de conclusão dessa pesquisa, mas só para adiantar, né? Compararam a psicanálise com a TCC, e compararam psicanálise com terapias de família, enfim, e a eficácia de cada uma independentemente, para ver o que seria um tratamento mais adequado e tal.
E eles viram que a TCC teve efeitos positivos para 15 de 16 tipos de transtorno mental avaliados. 16 tipos de problema. Terapias familiares demonstraram eficácia em 5 tipos apenas de transtornos mentais. E a psicanálise breve, aí foi a psicanálise breve, eu não sei se os outros tipos foram breves, tá? Admito que eu não li esse estudo, foi apenas um comentário sobre isso aí, né, aqui desse livro negro da psicanálise, que reúne aqui mais de 20 autores para discutir a cientificidade, a validade, Nossa, o vários livro é problemas. super grosso. O meu livro ainda não chegou ainda. Aqui, e a versão brasileira, ela é menor do que a versão original. Eu comprei a versão francesa mesmo, que eu te falei que eu queria ler em francês, né? Então, assim, tiraram alguns capítulos ainda, né? E preservaram aqueles que foram mais impactantes, assim. Se a internet ficar muito ruim, você me fala, tá? Que apareceu um sinalzinho de que deu uma piorada aqui. Não, eu falei que o que eu comprei em francês, eu comprei para ler em francês, Sim. não chegou, então eu não sabia que era tão grosso. Agora tu falou que Não chegou ainda. não, vai Pois chegar. é, Tá marcando até dia 20 para chegar, então deve estar ele é chegando. bem espesso. Aí, Bibi, eu queria só ler o comentário da Associação Psicanalítica Internacional, se não me engano, inclusive foi fundada pelo Freud no início do século passado, o posicionamento dela sobre esse relatório aqui, que foi feito sobre a evidência da psicanálise. Tá, Vou ler então, aqui um só para as pouquinho. pessoas que estão prestando atenção, em 2004 foi feito na França um super estudo para investigar a eficácia da psicanálise. E aí comparou com o TCC e outras práticas. E aí a psicanálise não se mostrou muito eficiente aí. Apareceu para personalidade, né? Que é o Aí, que outros estudos de revisão aí a têm mostrado. Associação Internacional comentou sobre esse estudo de 2004. Exato. Tá, vamos Isso. ver o comentário. Comentou assim, ó. Não há estudo que permita concluir inequivocamente que a psicanálise é eficaz em relação a um placebo ativo ou a outra forma de tratamento. Então, admitiram que não há evidências científicas mesmo. Não há métodos disponíveis que possam indicar de maneira incontestável a existência de um processo psicanalítico. A maior parte dos estudos tem limitações importantes que poderiam fazer os que criticam a disciplina não levar em conta os seus resultados. Então, criticaram a validade, assim, né, o rigor, talvez, desses estudos. Outros estudos têm limitações tão graves que até um avaliador simpático à psicanálise tenderia a não levar em conta os seus resultados. Como psicanalistas, sabemos todos, e essa frase eu achei muito interessante, todos sabemos que a psicanálise funciona enquanto psicanalistas. A nossa própria experiência de análise provavelmente basta, na maioria dos casos, para nos persuadir de sua eficácia. Então, aqui existe uma tensão, Bibi, na terapia, na comunidade psicanalítica, sobre essa questão de eficácia. O que vai ser um critério de eficácia? Será que o clínico ali ele não é mais, não tem uma opinião mais fidedigna do que esses testes, essas pesquisas que a gente faz? Existe um pouco desse questionamento assim por parte de alguns psicanalíticas. Vou fazer um Desculpa. comentário que o pessoal que gosta de psicanálise vai ficar bravo comigo, mas vocês já me desculpem de antemão, mas essa frase do só ser psicanalista já basta é muito o que eu falo, la garantia sou eu, né? Eu sou a garantia de que funciona. Esse é o ponto. Então, não fiquem bravos comigo, mas, gente, poxa, essa frase pra mim é meio pesada. A pessoa falar, porque eu tô dizendo que funciona e ponto, acabou a discussão. Exato. É o mesmo, exatamente. Você vai ver isso em vários discursos de pseudocientistas, de pessoas que estão propondo ali que a sua prática, a sua intervenção funciona. Porque eu vejo os meus pacientes, né? Igual aquele cara lá no meu vídeo que você participou, né? Meu pai tem centenas de casos eficazes contra homeopatia documentados. Documentados onde, né? Cadê o estudo científico? Cadê... Eu acho que é importante que a gente falou. Se existem pessoas que, de fato, pensam que funciona, é importante fazer mais estudos, então, se essa for a intenção. Tem práticas que não querem ser científicas, digamos assim, e não querem passar pelo método científico, então não podem usar da ciência para validação, né? Exato. E eu sei que dentro da própria comunidade de psicanálise existem aí certas divergências, né? Exato. E aí a gente chega no último ponto mesmo que eu queria trazer, assim. Existem algumas revisões sistemáticas apontando que psicanálise pode ser eficaz para algumas coisas, principalmente transtornos da personalidade. Se não me engano, a personalidade borderline seria uma mais eficaz, sabe, para trabalhar com esse tipo de caso clínico. E eu não duvido que possam ser encontradas evidências
a respeito de outros transtornos, até o próprio suicídio ali que eu mencionei, uma outra revisão aponta que pode ajudar e tal. E eu super recomendo assim que sejam feitas mais pesquisas. Agora, até o momento, eu acho que ainda é meio insuficiente, a partir dessa perspectiva, para a gente super recomendar, sabe? Falar psicanálise não, é uma coisa super garantida, super eficaz e tal. Eu tô, como eu falei antes, muito mais com as terapias cognitivo-comportamentais, quando a gente pensa no comprometimento com essas pesquisas, existe maior abundância, garantem muito mais para a gente do que o que existe hoje sobre psicanálise, mas eu não duvido que a psicanálise possa ter ferramentas, algumas hipóteses que possam se provar verídicas, por mais difíceis que sejam alguns de seus testes, né, que é uma das críticas. E aí, para fechar, Bibi, sobre a questão da pseudociência. E aí, é ou não é uma pseudociência? Então, eu queria só trazer essa problematização. O Ângelo Fassi, em 2019, ele traz alguns critérios para falar de pseudociência. Por exemplo, o objeto de investigação tem que ser tangível, tem que ser, digamos, verificável pela ciência. E tem pessoas que vão falar que algumas hipóteses da psicanálise não são falseáveis. Não dá para você testar, para medir, para identificar aquilo. Então, é um primeiro probleminha aí. Mas existem outras que parecem ser falseáveis. Métodos adequados. Então, a gente tem que pensar aqui, para a gente falar que uma prática é científica ou que uma investigação é científica, os pesquisadores têm que lançar mão, como você falou, do que há de melhor. Porque o método da psicanálise, tradicionalmente, não é de investigação parecido com esses que a gente está mencionando aqui, de uma pesquisa randomizada, que vai mensurar sintomas, mudanças de conduta do paciente. É muito mais o olhar clínico do profissional, à luz de sua teoria, para dizer se está tendo ou não está tendo uma melhora ali. É muito mais subjetivo, muito mais suscetível a vieses. Então, muitos autores, como Pilate, o Douglas Oliveira, que é dono do Universo Racionalista, escreveu um texto também para o Instituto Questão de Ciência, tem um vídeo aqui do YouTube, falando justamente sobre essa fragilidade dos métodos de investigação da psicanálise, que eles são muito aquém do que a gente já tem hoje. Então, de acordo com os critérios do Ângelo Fassi, a psicanálise já falha muito aqui. Conversei ontem com uma colega psicanalista minha, e ela, até para não falar muita bobagem, sabe, assim, olha, é isso mesmo, tal, sim. Então, eles se baseiam muito nos casos clínicos, né? Se você pega aqui qualidade de evidência, né, lá naquela pirâmide, os casos clínicos estão lá embaixo, né? Como evidência de que alguma coisa funciona. Você não pode se limitar apenas a casos clínicos. A gente tem coisas muito mais robustas hoje em dia para poder utilizar, e mesmo quando eles utilizam o caso clínico para poder falar de uma teoria, para poder falar de eficácia, os métodos ainda assim são muito mais qualitativos, né? E aí as evidências que são ainda controversas. Parece que sim, existem algumas evidências para algumas práticas, mas não existem evidências para outras. Mas e aí? A psicanálise não é uma pseudociência. Um ponto que a gente tem que pensar é isso que você falou, né, Bibi? Nem todo psicanalista está levantando bandeira de que psicanálise é ciência. Se as instituições da psicanálise não estão levantando a bandeira da ciência, então a gente não pode falar que é uma pseudociência, porque seria uma pseudociência se você está tentando passar a impressão de ser ciência, falando que é ciência, mas pecando, falhando em alguns desses pontos aqui que eu mencionei antes, nível de evidências, métodos e a testabilidade de suas hipóteses. Então, quando a gente vai lá na Associação Psicanalítica Internacional, no site deles, eu entrei ontem para conferir isso, que foi fundada pelo Freud em 1910, está dizendo lá que a missão da Associação Psicanalítica Internacional é garantir o vigor e o desenvolvimento continuado da ciência da psicanálise. Levando em conta, então, essa associação, oficialmente a gente pode falar que eles classificam a psicanálise como ciência. Mas aí vem autores como Pilate, o Douglas, que eu mencionei, vários autores desse livro negro da psicanálise, mostrar a fragilidade dos métodos, o problema da testagem de hipóteses da psicanálise, e como eu trouxe aqui alguns problemas sobre pesquisas de eficácia. Agora, eu queria só problematizar mais uma coisa para fechar. Provar, ou pelo menos coletar evidências de que uma prática funciona, ou pelo menos que seja de forma pontual para algumas coisas, não significa que a prática seja fundamentada na ciência. Isso é uma coisa que eu não ouço muitas pessoas falarem, mas que eu tenho refletido nos últimos dias. As minhas pesquisas em religiosidade e saúde mental são um bom exemplo disso.
por mais que pessoas mais religiosas tendam a ser um pouquinho menos depressivas, então existem evidências robustas de que a religião e saúde mental estão conectadas, inclusive até com felicidade, sentido de vida, um pouquinho com ansiedade também em alguns casos. Isso não significa que a religião seja uma ciência. A ayahuasca, se ela ajudar em alguns casos contra a depressão, eventualmente, não significa que a prática dela num contexto religioso seja uma prática científica baseada na ciência. Você não pode considerar apenas evidência de eficácia como um critério para falar que uma prática é baseada em ciência ou que uma investigação ela é científica. Caso contrário, a religião, e, enfim, poderia ser considerada uma ciência, uma vez que a gente vê que tem eficácia, ou pelo menos boas evidências de que ajuda algumas pessoas um pouquinho a respeito de sua saúde mental. O ponto é, a psicanálise, conforme esses autores que eu já mencionei, possui métodos frágeis de investigação e testagem de suas teorias e também a respeito de como constroem as suas práticas clínicas. E de acordo com esses critérios do FACE, ele mesmo considera, inclusive, né, lá nesse estudo dele, ele colocou a psicanálise lá na escala dele como um exemplo de pseudociência. Então, boa parte das pessoas vai considerar a psicanálise uma pseudociência em função de alguns desses critérios que eu mencionei aqui. Então, o que eu concluo, né, dessas reflexões todas que eu me peguei nos últimos dias para a gente ter essa live aqui hoje, live não, né, essa entrevista, é que a psicologia é uma ciência, existem métodos de pesquisa muito rigorosos, todo um fazer de conhecimento científico, revisão por pares, quantificação, enfim, existe todo um rigor por trás de vários tipos de pesquisa na psicologia, mas existem práticas na psicologia que são controversas, e eu colocaria a psicanálise aqui dentro. A psicanálise é uma prática e é um tipo de investigação muito controverso. Se eu for levar em conta os critérios aqui do Ângelo Fassi, de 2019, para falar se a psicanálise é uma pseudociência, eu estaria com o Popper, com o Sagan, com o Pilate, o Douglas Oliveira, do Universo Racionalista, dizendo que eu vejo a psicanálise mais dentro da pseudociência do que da ciência. Embora alguns autores proponham uma visão talvez um pouco mais otimista e conciliadora, dizendo que a psicanálise pode entrar nesse campo da protociência enquanto uma coisa que está em investigação, que está em andamento, para quem sabe se ela se atualizar metodologicamente, em termos de construção de hipóteses e teorias, ela poder subir aí, né, nesse status de uma prática e um método de investigação científicos. Eu inclusive li o artigo do Pilate, né, sobre, acho que no Instituto Questão Ciência, sobre a psicanálise. Não sei se foi no artigo dele, mas enfim, li um artigo sobre o tema que falava justamente isso. Sim. Que se a psicanálise se modernizasse, ela tinha muita chance de vir a ser ciência e metodologia científica. Se ela continuar como está, não. Mas aí vai depender das pessoas que estão fazendo a pesquisa científica, né? É isso. Ô, Bibi, eu vou pegar uma fala, inclusive a gente pode até colocar o vídeo do Christian Dunker, que é famoso psicanalista, né, professor da USP e tal, que ele fez uma série de vídeos sobre isso. É bem interessante, assim, a série de vídeos dele. Eu não concordo com vários argumentos e tal, acho que ele força para tentar falar que a psicanálise é uma ciência, mas não vou entrar no mérito disso. Mas ele fala mesmo que a psicanálise não tem essa tradição de testar as suas hipóteses, de reproduzir resultados. E quem faz as investigações sobre a eficácia da psicanálise, os pesquisadores não são da psicanálise. São pessoas externas, muitas vezes médicos, que estão interessados em descobrir essas coisas. Então, quando você pega até uma fala do Dunker, então você pensa, poxa, então mesmo quando a gente leva em conta esses estudos, é o mesmo que falar assim, quem está investigando se a ayahuasca tem efeitos terapêuticos não são as pessoas da religião, enfim, da cultura do uso da ayahuasca, eles não são pesquisadores. O uso ali não é uma prática científica, mas os cientistas estão interessados. Será que existe alguma coisa aqui? É a mesma coisa da psicanálise. Existem alguns pesquisadores que não são psicanalistas em geral, para ver, será que a psicanálise tem alguma coisa boa? Tem alguma coisa que ajuda? E eu acredito que alguma coisa vai sair dali, sabe? Mas, tradicionalmente, não é esse o espírito da psicanálise. Métodos muito frágeis, hipóteses muito controversas em termos de testabilidade. E, portanto, eu visualizo ela mais dentro da pseudociência, uma vez que eles se colocam como ciência
do que dentro da ciência. Mas estou aberto a mudar de ideia algum dia. Não, mas é justamente isso, né? Ninguém aqui tá dizendo que é uma regra, a gente tá só fazendo uma conversa mesmo sobre o assunto, porque eu acho que existem outras coisas que, pronto, pseudociência total, enquanto que a psicanálise gera toda uma super discussão aí, controversial, pessoas, enfim. Aí vocês Sim. deixem aí nos comentários, a conclusão é... Não tem conclusão. Não, não sei. Eu falei pro Daniel que eu ia falar isso. Não, mas a conclusão é justamente, pelo que eu li também, é uma questão de modernizar, de fazer mais Sim. pesquisa, de colocar na metodologia científica, se for a ideia de falar que é uma ciência. Se a intenção não é falar que é ciência, beleza, continue assim, segue a vida Exato. aí. E ninguém aqui tá falando que vocês não podem fazer psicanálise ou que não Exato. procurem aí a prática dentro da normalidade, né, gente? Por favor, que seja boa. Não vão aplicar umas coisas aí maluca de quântica, que daí não tem nada a ver, tá? Procurem. Se vão fazer alguma coisa dentro da psicologia que seja uma coisa aí séria, com profissionais e tudo mais. Eu acho que é isso, cada um faz o que se sentir bem, porque eu faço terapia com TCC, mas, tipo, uma amiga minha faz com outra área, outra amiga faz outra linha, tipo, se trata com uma psicóloga de outra linha, e tá tudo certo, a pessoa tá se sentindo bem e vamos lá, né? O importante é a pessoa se sentir melhor dentro da sua experiência ali, né? O paciente, no caso, né? Não tô falando de pesquisa científica, tô falando do próprio Sim. paciente. Com certeza as pessoas têm que ter, né, esse direito de procurar e tal. A gente realmente não está aqui falando, olha, não faça psicanálise e tal. Mas eu, como pesquisador e tal, não sei se você compartilha um pouco, teria mais ressalvas, mais cautelas com as abordagens que não têm tanto comprometimento com esse Eu tipo de faço pesquisa. TCC, eu não preciso Pois é. de mais nada, né? Eu acho que Então, eu acho que a gente fica, às vezes, com dedos, assim, para falar algumas coisas, né, Bibi? Mas a gente tem que ter responsabilidade também, né? Até porque existem muitos haters na internet e questões até políticas envolvidas sobre isso, né? Eu estou numa instituição e, dependendo do que eu falar, pode respingar em algumas coisas, né? Eu tenho muito cuidado para falar sobre isso como professor, né? Eu evito muita controvérsia dentro do meu trabalho. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de discussão, porque não pode ser um tabu. E eu vejo que na faculdade de psicologia, entre os meus pares, existe certo tabu, muito medo, um pisar em ovos para falar sobre isso. Mas foi mal. Eu valorizo muito a ciência e eu acho que ela tem um poder muito transformador sobre a sociedade e a gente tem que falar sobre a cientificidade da psicologia, o que está dando certo, o que não está, e vai sobrar para muita gente, inclusive de vez em quando vai sobrar para a TCC e provavelmente ela vai ser superada no futuro e eu tô com a próxima abordagem aí que se mostrar mais eficiente. Mas é normal. Se a ciência ficar estagnada, por que a gente faz pesquisa então? Se é para estagnar, a gente tem que sempre ir desenvolvendo e ir procurando coisas melhores e tag. Senão a gente estava até hoje amputando perna de quem não precisava ser amputado, né? Se a gente Né? fala, beleza, curou, a pessoa não morreu. Mas não é Sim. assim. Então é isso. Bom, Exato. espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é um assunto que eu acho muito importante, porque eu acho importante definir a metodologia científica. A gente aprendeu muito sobre as questões de pesquisas, né, investigação científica envolvendo diferentes abordagens na psicologia. Eu acho que eu tenho um público de psicólogos muito grande, porque o pessoal gosta muito de assistir os vídeos de pseudociência e tal. Então, espero que essa entrevista seja proveitosa. Agradecer ao Daniel mais uma vez por estar aqui no canal. É um prazer. Vão lá conhecer o canal dele. Tem várias entrevistas legais também com pessoas de diferentes práticas ou que passaram por experiências religiosas. Assistam os vídeos dele lá no Instagram também. Eu vou deixar todos os links aqui no comentário fixado. Na descrição vão ficar também os artigos, né, que ele citou, estudo aqui, meta-análise ali. Não se preocupem que vai ficar tudo na descrição do vídeo. Clica em ver mais. E é isso, deixa o like, te inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Obrigadão, Bibi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.